Colaborador com experiência, ele não vinha com experiência só, ele vinha com vícios. Culturais. Com resistência a seguir processos. Porque os processos têm que ser muito bem estabelecidos. Se uma empresa não tiver processos bem estabelecidos, ela não consegue se organizar. Então, não é cada um tentando resolver o problema da maneira dele, é da maneira como a empresa determina que tem que ser resolvido. Opa, tudo bom? Eu sou Ednilson. Aqui é o Mário. Aí ele, Mário da onde? Aí eu falei, o Mário da operação tal, que tá cuidando da integração. Eu tava todo feliz. Eu falei, tá cuidando da sua integração? Ele, Nossa, é você que tá cuidando escolhido. dessa integração? Então você tá sentado aí? Não, então senta, por favor. Coisas assim que a gente talvez nem imaginasse que estariam acontecendo hoje, estão acontecendo e vem mais mudança por aí. Se eu não for ensinável e adaptável, como que eu vou sobreviver? Minha empresa quer você. Eu vou até pegar a frase esse que me gancho. conquista. Você sabe fazer isso? Olha, eu não sei, mas adoraria aprender. Olá, bem-vindos ao Econ Lovers Podcast. Hoje temos um convidado de peso aqui. E eu tenho certeza que vai rolar muita história nesse episódio, porque ele foi o primeiro vendedor do Mercado Livre. Certo, Mário? Eu fico até emocionado de falar, porque eu gosto muito dele. E eu vi o começo, vi o meio e estou vendo o futuro, não o fim, né? Porque quem é bom não termina, né? Continua, tem legado, faz herança, gera para gerações, né? Passa para gerações. Antes de começar, porque olha só, a gente trouxe para vocês aqui hoje o primeiro vendedor profissional do Mercado Livre. Isso tem 25 anos, gente. Pra mais, porque o Mercado Livre começou em 99. Não vamos falar sobre isso. Mas calma. Primeiro, você vai pagar pra assistir isso. Ué, Mário, mas não é de graça? Claro que não. De graça nem ônibus errado, né? Clarissa, como é que paga? Ative o sininho, segue a gente no canal, em todas as redes sociais e compartilhe. O pagamento é compartilhar com mais gente. Compartilha e comenta aí. Coloca assim, quero mais uma parte, traz tal pessoa, enfim. Interaja com a gente aqui, porque quando você faz isso, gera mais views, tendo mais views. Para agora aí já, aperta o botãozinho de like. Quanto tempo você leva pra fazer esse likezinho? Rapidinho. Leva nenhum tempo, só apertou aí e acabou. Então, nesse processo, você ajuda a gente de graça a trazer mais gente legal pra você, como a gente trouxe hoje, o Ednilson Brandão. Muito bom. Obrigado aí pela Seja oportunidade, bem-vindo. Mário. Muito obrigado. Bem-vindo. Aqui a gente quer ouvir, né, a história. Então, se são mais de 20 anos, se você puder perto de 26 se anos, apresentar, né? 26 Estão anos. prestes a completar 26 26 anos agora. Então, eu vou mês que começar vem. aqui Legal, fazendo uma muito introdução bom. rápida e você toca o barco, porque você tem a prática e a vivência. vem. Ok. Eu estava do outro lado, lá em 2099 mais ou menos, brincando de jogar jogo na internet, online, e entendendo um pouco com curiosidade de jovem ali. Nossa, mas Submarino, Booknet, que negócio é esse? Como que esse site, como é que ele faz isso? O eBay, né? Eu era muito curioso, né? Só que do outro lado, aqui em São Paulo, eu estava em Brasília, tinha um cara, e com a esposa dele embaixo de uma escada, não é? Isso Com aí. um computadorzinho ali, É isso aí. trabalhando depois do itinerário do banco. Foi assim que o negócio começou. E era o arremate.com. Pra você que não sabe, Na tá? realidade- Mercado Livre, era o e-bazar, arremate.com, mas Isso. ele vai contar melhor do que eu. É isso aí. Como é que foi isso, gente? Bom, eu estava no Ibazar e no Arremate, né? Eram sites de leilão, né? Então, você não fazia venda imediata. Então, era algo que você colocava o seu produto ali, estabelecia algumas regras, né? E ia entendendo se chegava naquele lance, se não chegava, entendeu? Então, a venda ela era um pequena. classificado. Era meio que um classificado. Vamos se leilão. dizer assim, eu já era lá atrás acostumado a anunciar no primeira mão, né? Então, aonde tinha oportunidade de venda, onde eu conseguiria, vamos se dizer, expor o produto de uma maneira, digamos, mais expansiva, né? Eu apostava, né? Eu apostava. Naquele momento, eu tinha encerrado ali, acabado de encerrar uma sociedade, uma loja de som e acessórios, né? Onde eu decidi, porque eu já desenvolvia o negócio ali de varejo, e também eu tinha um pequeno atacadinho, uma coisa pequena onde eu fornecia para lojistas, né? Mas a gente lidava com aquela questão ali de inadimplência, daquela canseira, né? Falei, não, eu gostaria de algo, digamos, mais imediato. Então, para mim, foi meio assim que
que uma possibilidade, porque de fato vender não vendia, né? Você tinha um emprego paralelo, paralelo não, isso era o seu trabalho paralelo, você tinha um emprego Exato, mesmo, né? Era um emprego, mas como empreendedor já, né? Já como empreendedor, né? Emprego mesmo eu tive quando eu era jovem, até os 24, 25 anos, que eu trabalhei como gerente, né? Eu cheguei a gerente no banco, né? É que eu lembro que você trabalhava com o banco. E aí Isso, depois eu era funcionário. Aí depois eu saí e fui tentando, né? Empreender em vários lados aí, né? Porque você nasce com o empreendedorismo na veia, né? Sim. Você quer buscar realmente todos os caminhos possíveis para que isso seja realidade, né? Sim. Então, naquele momento, apostei, ainda ouvi de algumas pessoas, falaram, isso é loucura, como é que você vai colocar um negócio aqui, o cara lá do outro lado do país comprar? Não, porque eu quero atingir o país inteiro com meus produtos, né? E eu era, às vezes, satirizado com isso, porque o pessoal achava, o meu próprio sócio da época falava assim, não, isso aí é sonho, não é possível. E como de fato, né? Aí eu encerrei aquele projeto lá da loja de acessórios para veículos, fui só para vender para lojistas, né? E ao mesmo tempo plantei essa semente ali para começar a vender online. Só que aconteceu, logo em seguida veio o Mercado Livre, né? E aí eu brinco e falo assim, poxa, eu estou no Mercado Livre antes do próprio Mercado Livre, porque eu estava lá, o Mercado Livre veio e pegou o eBazar. Aí pegou, beleza, a partir dali, né, eu passei a ser Mercado Livre, fui dentro daquele modelo lá de vendas que era um site de leilões, né? Sim. E até mais ou menos início de 2000 ali, acho que se eu não me engano, foi coisa de abril ou maio, o Mercado Livre veio e comprou a Remate. Remate.com, né? O Remate foi absorvido também pelo Mercado Livre. Aí passou as duas contas serem unificadas, é que faz muito tempo, eu não lembro exatamente a ordem cronológica disso, né? Mas eu sei que foi isso, tá? E aí eu já era eBazar, o Remate veio, aí passou a ser um só. Tá? Tem gente que hoje recebe a fatura do Mercado Livre, aí aparece lá, eBazar, o cara não sabe o que é, aí né? eu me lembro muito bem do eBazar. O cara não sabe nem o que é. Eu me lembro que quem me chamou a atenção foi a Nair Belo, saudosa Nair Belo, né? Com um comercial do Arremate, né? E falando como funcionava, eu falei, poxa, isso é legal, eu vou tentar, vou ver como que é isso, que é uma opção para vender online, né? 26 anos atrás. Mas é assim, que mente realmente visionária, porque eu até tinha anotado aqui, eu ia te perguntar sobre as críticas, porque imagine, lá atrás o pessoal não botava fé de que realmente seria um bom negócio, né? Em relação a isso, o pior ainda está por vir nessa história, né? Porque naquela ocasião eu fazia tentativas, né? Então eu ia olhando como que a coisa funcionava para tentar achar caminhos para tentar vender. Mas, de fato, o pessoal que criticava tinha um certo fundo de razão, né? Porque pensar, o Brasil, aliás, o Brasil principalmente, que o Brasil veio muito atrasado nessa questão do e-commerce, né? Verdade. Eu acho que o potencial todo ainda não está sendo aproveitado, ainda tem muita gente. A gente tinha 15% de market share só. Então, é muito baixo. Aí olha só, né? A gente percebe onde, por exemplo, a Amazon iniciou lá atrás, o negócio ficou gigantesco, a gente percebe como são os negócios lá hoje, né? Mas naquele momento, de fato, como pensar em alguém pagar algo sem ter a menor garantia, porque não existia ninguém nem olhando para as vendas online, né? Para dar garantia para alguém. Mercado Pago não tinha nem sombra disso. Isso aí mudou tudo, foi o divisor de águas, sim. né? Mas aí a gente, até o tráfego era pequeno, né? Então, não vendia. Então, era um produtinho hoje, produtinho amanhã. Cara, mas eu sou muito resiliente, né? Eu falei, não, eu vou ficar aqui porque algo está por vir. Perfeito. Eu tinha essa certeza, né? Visionário. E eu me lembro muito bem que eu tinha, naquela ocasião, tinha alguns fornecedores, né? Em que eu pegava o produto para revender para lojista, então tinha um preço diferenciado. Só que eu utilizava isso em meu favor, eu nunca tive a prática de pensar em canibalizar, né? Em ir ao extremo para queimar o mercado. Não. Até porque eu senti muito na pele isso, porque é efeito irreversível, né? Tem um efeito irreversível de depreciar o preço, depois você não consegue mais recuperar isso, porque o mercado estabelece, todo mundo imagina que o valor do produto real é aquele, entendeu? Então, por isso que quem quer empreender tem que ter muito cuidado em relação a isso, deixar a vaidade de lado para entender, eu tenho a vaidade de querer ser o maior, de querer mostrar que eu vendo muito, de querer mostrar aqui que eu ganho de qualquer um. Eu acho que
que aí entra no limite da insanidade já, e depois, Sim. por isso que os negócios, a grande maioria dos sellers de marketplace, principalmente vai do Mercado Livre, onde eu sou raiz lá atrás, não estão mais vendendo, não trabalham mais, né? Então eu vi negócios nascendo, crescendo e ruindo, né? Nascendo, crescendo e ruindo, e é muito difícil mesmo, de fato. Sim. Não é fácil, né? Mas a história começou aí, foram 4 anos ali, né, nessa aposta e sem investimento, tá? Eu não investi porque... Era produtos que você já tinha no seu portfólio, no teu estoque. Exatamente. Então eu tinha aquilo ali, pô, então vamos lá. É como se você tivesse ali, de repente você joga uma vara de pesca ali, né? Você fala, vou deixar essa vara armada aqui, né? Enquanto eu vou trabalhando aqui, né? Com o meu trabalho mesmo. Já que eu trabalho na beira da lagoa, deixa eu ficar aqui, né? Eu tenho essa possibilidade de trabalhar na beira da lagoa, então coloca a vara, deixa ela armada. Opa, tá beliscando. Deixa eu dar uma atençãozinha para cá, né? Ah, não é nada. Tá, então deixa. Mas não desisti, tá? Então continuei. Nós tivemos a primeira mudança, que foi, eu me lembro na época, o buscador que nós tínhamos, eu acho que você deve lembrar disso, era o KD, né? Opa, Alta Vista e KD só, não tinha mais nada, praticamente. Então, era a referência de busca, se queria buscar algo na internet, você ia no KD. E o Mercado Livre era praticamente gratuito, né? Então, não tinha que esperar muito, não pagava lá, né? Então, o Mercado Livre passou a comissionar, né? Passou a ter o take rate ali, né? Foi aquele modelo de venda, né? Sim. Que começou a projetar o que seria o marketplace, né? Então, ainda no sistema de leilões, entendeu? Sim. Se vendesse, pagava comissão, né? Era só uma intermediação básica. Isso, básica. Mas aí começou a melhorar, porque eles começaram já a investir nos buscadores. Visualmente também ficou melhor. Começou a ganhar foguinho, medalhinha, coisinha pra quem tinha coisa boa. Exatamente, né? E eu participei de tudo isso, né? Eu também vi isso aí. A primeira visita que eu fiz no Mercado Livre, eu me lembro que foi lá na Gomes de Carvalho, né? Nossa, lá no subterrâneo, não era? Na garagem, sei lá. Cara, aí um cara me recebeu lá a hora que eu entrei, né? Até um evento, você não quer vir e tal, porque eu já tinha me projetado bem ali como seller, né? Aí nada mais, nada menos do que o Stélio, né? O fundador. Ele estava ali na frente. Ele estava ali na frente, né? Com uma simpatia enorme como ele sempre foi. Stélio, vem aqui, nós queremos falar com você. Stélio, eu realmente admiro demais, realmente é uma pessoa assim que eu tenho realmente muita admiração, né? É fera. E vou falar que ele sempre foi a mesma pessoa, tá? Desde lá de trás, quando eu conheci ele, e até hoje eu tenho certeza, encontrando o Stélio, ele é o mesmo Stélio de sempre, né? Mas aí eu fui recebido pelo Stélio. Eu acho que isso aí foi algo que, sim, eu entrei com o pé direito mesmo, né? Para mim, eu vi uma luz brilhando, porque eu fui descobrir depois quem era o Stélio. Eu não sabia, né? Eu não sabia. Fui descobrir depois quem é aquela pessoa que recebeu com aquela simpatia, né? Que sempre dedicou a todos os sellers, sempre foi assim. Então, eu tenho muita história ali. Então, 2004, quando isso aconteceu, logo em seguida veio o divisor de águas, o Mercado Pago. Veio a ideia de que, olha, se você não está tranquilo em comprar, compra que eu guardo o seu dinheiro. Porque até aí o Mercado Livre era marginalizado, certo? Era. Mesmo depois disso, ainda passou um bom tempo. Aí tinha o comprar igual pagar. Isso, porque depois veio comprar igual pagar. Pelo amor de Deus, não clique em comprar. Porque até então o Mercado Pago ele veio como não uma obrigatoriedade, não veio como o gate, o modo de pagamento obrigatório, né? Sim. Ele veio como uma escolha. Olha, você quer fazer o depósito direto na conta do vendedor? Você faz. Agora, se não, nós temos aqui o essa OLX solução. Até hoje é assim. Né? O OLX você pode pagar com o PI deles lá, mas é opcional. Entendi. Mas acho que submete muito risco, né? Mas é porque lá é classificado, né? Eu gosto daquelas, e aí muita gente reclamou na época e a gente vendia muito pouco, né? Era uma venda aqui, uma venda ali. Mas depois que surgiu essa solução do Mercado Pago, aí o negócio realmente explodiu. No final, isso foi no início aí de 2004, mais ou menos, se não me engano, né? Eu sei que ao final de 2004, eu já decidi parar com o meu outro negócio. Agora eu vou investir nisso aqui. Foquei em Mercado Livre. E aí foi correr risco de verdade. Aí fui correr risco de verdade, né? Porque eu senti que eu não tinha mais como naquela minha pequena empresa, né? Aliás, até aquele momento,
eu não havia ainda aberto a empresa para esse negócio, entendeu? Sim. Eu ainda estava com pessoa física ali, né? E eu vi o volume crescendo, eu falei, não, eu já tenho que me estabelecer de maneira profissional. Então, já logo no início de 2005, quando eu decidi que eu ia realmente ser aquilo ali, ser um seller, né? Que naquela época nem tinha esse nome. Naquela época não tinha essa denominação, né? Eu decidi que eu queria vender ali, eu falei assim, não, eu vou abrir uma empresa que vai ser direcionada a isso, né? Aí, a Só partir pra galera daí... ter uma dimensão, você fazia isso aonde? Era um super escritório? Não, eu fazia na minha casa. Fazia na minha Eu casa. sei, mas acho tão legal ver isso. Então, pra você ter uma ideia, eu recebi os representantes, eu tenho um representante comercial de uma grande empresa hoje, né? Que já era representante dessa mesma empresa, é uma empresa muito grande, que eu não vou citar o nome aqui, né? Mas é um fornecedor realmente muito importante. Ele me atendia ali na mesa da minha sala. A minha ferramenta de trabalho era o meu computador que estava ali, embaixo da escada ainda, entendeu? Sim. Naquele momento, né? Mas o negócio começou a se projetar e ele ultrapassou o volume que eu tinha vendendo para lojistas na rua. Com seu atacadinho ali, exatamente, o atacadinho, ele realmente foi ultrapassado e com uma diferença, eu tinha a liquidez certa, eu sabia que eu ia receber por tinha um aquela repasse, tudo certinho. Chegava naquele dia, né, claro, que vou falar que não era um mar de rosas, né, sempre teve os problemas que a gente sabe lá de ir para a série de Mercado Livre, né, e muitos, né, e as pegadinhas que você tem que ir se adaptando durante Foi nessa época, Ednilson, pra galera ter um contexto aqui, quem for os macacos velhos que tá ouvindo a gente aqui, que vão lembrar disso. Foi nessa época que o Mercado Livre começou a classificar o prata, ouro e bronze e diamante nos anúncios. Foi um pouco depois ainda, e aí teve um hackzinho que a gente descobriu que você também surfou muito nisso aí que eu sei. Já a gente fala disso aí. Então, e aí, sempre, a história é sempre essa, a resiliência, né? Você sempre tem que entender o ambiente hostil e tentar achar os caminhos que te ajudam, né? A pelo menos, se não superar totalmente, mas você ir de forma satisfatória, né? Então, ali, quando isso aconteceu, que eu realmente decidi que eu ia fazer isso, já me profissionalizei, tá? Sim. E aí uma coisa que eu comecei a fazer desde aquele período é fazer a coisa realmente como empresa. Que aí o empreendedor vira empresário. Isso. Foi nesse momento. Sofri muito com isso. Ele é o cara mais correto que eu trabalhei até hoje. Eu tenho o prazer de falar isso pra você. Obrigado. E ela sabe que é minha esposa e eu falo isso quando você não tá aqui, não é? Sim. Sempre falei pra ela. Isso aí. Obrigado. Eu tinha alguns caras que eu trabalhei junto e o Ednilson tive o prazer de trabalhar com ele. E é um dos caras mais corretos que eu conheci. É caxias, certinho, tudo é certinho, tudo tá bonitinho, nada errado, não sacaneia ninguém. Tudo certinho, assim. É muito organizado. E sempre foi desde o primeiro dia, né? E também uma coisa que eu nunca aceitei ser sacaneado também. Cara, é uma coisa que assim, eu entendo que... Porque certo é certo, né? Eu trabalho de uma maneira com uma entrega, então eu gosto de receber a mesma coisa, entendeu? Então, é assim que eu ensinei os meus filhos que trabalham comigo hoje, que fazem parte dos projetos, né? Então, é assim que eu sempre levei, entendeu? Então, tentando sempre ter a maior transparência, né? Tentando sempre oferecer a maior segurança para quem está ali interagindo em negócio. Porque muita gente pensa assim, hoje o Ednilson está muito bem, está com a empresa grande, e é por isso que ele consegue fazer isso. Não, gente, é o contrário. Ele consegue fazer isso porque ele sempre fez isso. Exatamente. Mas pode continuar. E aí você tá lá... Eu profissionalizei, e aí a gente sempre teve um diferencial que foi os anúncios. Então, naquela época, nós tínhamos a nossa liberdade em relação a fazer os anúncios, controlá-los. Né? Que saudade disso. Hoje está meio confuso isso. Eu tenho saudade disso aí, de hoje fazer seu um dos próprio ambientes hostis pelos quais a gente passa ali, entendeu? Porque essa questão aí de você ter que se submeter a algo que não está muito bem explicado e depois você ter que arcar com o prejuízo catálogo que não é seu, né? A confusão. O AliExpress acho que tá com... uma devolução porque alguém foi lá e respondeu algo errado, e aí você fez a venda, mas o comprador foi lá, se baseou na resposta de outro seller, entendeu? E aí você paga porque naquele momento você estava ali aparecendo e o cara comprou o seu produto na Buy Box, no anúncio de catálogo. E a gente sofre demais com isso, e esse prejuízo tem que ser absorvido por nós, tanto em reputação, como em frete, como em devolução de produto descaracterizado. Tem que ficar chorando, né, Ednilson? E o ambiente vai se tornando cada vez mais hostil em cima disso, né? Então, naquela época, nós tínhamos esse domínio.
Então, eu sempre fiz anúncios muito bem feitos, né? Sempre procurei responder as perguntas e fazer a demonstração do produto de uma maneira onde quem recebesse realmente recebia aquilo que tinha o projeto de receber, né? Sim. O que tinha comprado, o que ele pensava que ia receber. Então, é dessa maneira que você faz a venda bem feita. Só que pelo volume, foram criadas aí durante todos esses anos várias maneiras de agilizar e aproveitar o impulso de compra, né, do comprador. E muitas vezes isso não se reflete em uma negociação bem sucedida. Então, a minha visão é que realmente tem que se modernizar, tem que realmente facilitar esse processo, né, da conversão, mas eu acho que entrar numa de forçar a conversão a qualquer custo, entendeu? Eu acho que está errado. Aí não sabe nem o que é margem de lucro, não tá tudo zoado. Não, né? então, exatamente. O cara quebra o primeiro ano. Aí o ambiente foi indo, então eu peguei um período onde eu vou falar que eu surfei muito bem, eu realmente soube aproveitar aquele momento que a concorrência ela não era tão predatória como é hoje, né? A gente não tinha essa briga, inclusive, porque hoje não é... Eu passei um período muito longo onde a gente tinha concorrência lá dentro do Mercado Livre só, né? Não existia um marketplace e ainda assim, entre você dependia única e exclusivamente da sua própria competência. Que se você fosse muito bom, você se destacava e pronto. Exatamente. Então, por isso que eu me destaquei. E agora não. Agora você pode ser excelente. Aí foi isso aí. Surfei muito bem, soube aproveitar tudo isso. Eu não queimava preço. Eu tinha uma margem boa, porque eu comprava realmente melhor do que os lojistas, porque eu comprava um nível acima deles, né? Meu volume aumentou. Apesar do pessoal ser desconfiado, poxa, mas onde você está vendendo esse Mercado Livre aí? Pô, mas como que é isso aí, cara? Lá vende muita coisa roubada. E é verdade, né? Eu tive fornecedores que naquela época pegaram repulsa do Mercado Livre, porque roubaram uma carga inteira dele, colocaram para um cara de Brasília, foi lá, colocou tudo para vender no Mercado Livre, concorrendo com os clientes dele mesmo, né? E depreciando até a marca, né? Ele, poxa, esse negócio do Mercado Livre é muito chato, eu já reclamei, não adianta, tal. Falei, cara, o nome lá é Mercado Livre, né? Então é isso que eles pregam. É um mercado livre. Democratizar a internet. Democratizar a internet. Nós vamos sofrer com isso? Nós vamos sofrer, mas é um ambiente que está ali para a gente trabalhar. Adaptar, né? Você entendeu? Mas aí você viu que nada como os anos irem passando e a gente vê o que se tornou o Mercado Livre. Hoje é o mais confiável do Brasil. Então, e assim você sabe que quem pagou essa conta mais fomos nós, né? Aí, se você compra no Mercado Livre ou se você vende... Se você compra esse seguro... Quem pagou essa Obrigada, conta... Ednilson. Só quem pagou a conta aqui. Foram os sellers que pagaram essa eu sou fã do Mercado conta, Livre. Você, Paulo, uma galera aí no começo, né? Que você começou antes, mas tem uma galera essa conta porque nós tivemos que nos adaptarmos a essas mudanças que trouxeram confiabilidade, claro. O preço, digamos assim, ele foi justo pelo que se tornou hoje a plataforma, né? E vieram outros marketplaces com a mesma pegada, da mesma maneira. Então, com isso tudo, eu vou falar com tranquilidade que hoje o lugar mais seguro que tem para comprar, diferente de lá de trás, é no online. E principalmente nos marketplaces, entendeu? Eu fico hoje receosa de comprar em site. Então, e antes não. Também. Antes eu olhava e falava assim, aí ia pro site. Tem site, ok. Isso, né? Isso. Agora, eu confesso que eu fico assim, será que esse site é real? Sim. E assim, para você, porque assim, o que nós queremos quando nós vamos comprar online é você ter uma segurança em você comprar e não só de receber, porque o marketplace te garante de você receber. Você não perde o seu dinheiro. Sim, falar, tá? Exatamente. Você não perde. Mas é de receber dentro do... Que não seja no prazo exato, mas que você não tenha aquela canseira de receber, né? E eu vejo que você comprou é o que você comprou mesmo, né, Diniz? Oi? E aquela foto ilustrativa que você comprou, exatamente, de fato, ser o produto que você comprou, né? Exatamente. Não, e você pode comprar, olhar o produto, eu não gostei, eu devolvo. É isso. Eu como consumidor, também faço isso. Ou se falta alguma coisa. Já aconteceu de não vir um item de um aspirador, por exemplo. Isso é real. Sim. E eles, assim, reembolsaram. Foi tudo... Sim. Não tive problema nenhum. Mas quando começou isso aí, gente... Não, e outra, eu vou dizer que, assim, eu não tenho a consciência pesada quando eu compro algo, não gostei de devolver, não. Sim. E eu também não acho que está errado quem compra e está recebendo algo que ele entende que não era aquilo que ele queria.
Sim. Ele está me dando, eu como seller, falando como seller agora, né? E da mesma maneira que eu vou falar como comprador, eu como vendedor, eu sei que ele está me dando a oportunidade de comprar um produto que ele poderia ter ido na loja do lado da casa dele e ter comprado lá, entendeu? Sim. Então, eu estou oferecendo talvez algo a mais para ele do que se ele estiver lá na loja, na região, na cidade dele, né? Claro, mas ele tem que ter essa prerrogativa de receber o produto e falar assim, olha, não gostei. Porque se ele for na loja, ele olhar lá e falar, gente, olha, eu vi aqui na propaganda que vocês fizeram, vim aqui olhar o produto. Mas não está igual, eu não vou querer não. Sim, o online tem que dar esse direito também, né? Ele não precisa nem botar o cartão de crédito dele para ver. Já comprando, não. Ele vai ter que botar o cartão de crédito dele lá, vai ter que pagar o boleto, botar o dinheiro. Comprar na internet é um excesso de confiança. Você está comprando de um produto que você não está vendo, de um cara que você não conhece, pagando adiantado, esperando receber. O mínimo que ele tem que ter é a segurança. Exatamente. Então eu falo para você, seller, né? Seller, pense o seguinte. Quem está comprando o seu produto lá, ele tem que ter todo o direito de devolver. Exato. O responsável por fazer com que o produto que ele queria chegue na mão dele da maneira que ele esperava é você. Uhum. Então, com isso, o que você tem que fazer? Você tem que explicar bem sobre seus produtos, você tem que tirar todas as dúvidas, você tem que colocar realmente imagens. É claro que você fala, vou me deparar com um anúncio lá de catálogo onde não sou eu que faço. Mas, poxa, abra um chamado lá, pede para o Mercado Livre mudar, pede o Mercado Livre acertar o anúncio, né? Lá atrás nós não podíamos fazer isso, hoje a gente já pode, entendeu? E seja assim, ou seja, por exemplo, na Shopee, onde você anuncia, você não precisa estar no anúncio de catálogo, você tem a liberdade de fazer seu anúncio, de colocar suas imagens, de explicar sobre o produto, né? Quanto mais você der informações de maneira clara e não entender que a obrigação de quem está comprando de decifrar aquilo que você colocou lá, é o contrário. Você tem que colocar todas as possibilidades possíveis para que ele entenda. Você não vai ter devolução, dessa maneira você não vai ficar chateado. Porque às vezes o pessoal fica chateado. Poxa, o cara comprou lá, devolveu, tal, né? Sim. É claro que tem gente que age de má fé. Né? Tem gente que age de má fé. O cara compra, usa o produto quase um mês, igual o Mercado Livre dá para devolver. Depois eu recebi patins lá em período de férias, o pessoal comprava patins, usava férias inteiras. Não acredito. Depois mandava com as rodas tudo gastas. Nossa, sacanagem. Cara, o Ednilson tem cada história. Muito. Mas, Ednilson, olha só que interessante. A gente contou aqui uma parte, tá? Isso, uma parte pequena da história, que é pra vocês entenderem. Como começou, né? Como começou. E um pouquinho do que é hoje, né? Só que a gente tem uma misturinha aí, mas agora eu queria entrar num assunto, que é o boom do Mercado Livre. A gente sabe que em 2004 entra essa questão, mas para mim, realmente, assim, o ano que realmente transformou a internet como um todo no Brasil, quando a gente fala sobre vendas online, é quando o Mercado Livre resolve abrir as APIs de integração. Sim, 2013, que você subia anúncios na mão. Sim. E foi aí que eu conheci o Ednilson. Sim. E eu vou te contar agora, em primeira mão. Tô lembrando, eu fico até com vontade de rir aqui. Gargalhar mesmo, tem que segurar pra não gargalhar. Eu até me recompor aqui, porque é muito... Cara, essa história é boa demais. Eu até sei como o Mário conquistou Ednilson. Eu sei. Não, mas tem uma história muito boa. O Ednilson contratou uma ferramenta para fazer a integração. Porque o que é legal do Ednilson, gente? Não é que ele foi o primeiro vendedor do Mercado Livre, e isso por si só já é extraordinário, mas não é isso. A história de resiliência que ele contou aqui, ele contou muito rápido e super modesto. Porque, cara, é muita história. Isso dá um livro de muitas páginas. Daria pra ficar aqui umas 6 horas aqui, só falando do comecinho. Comecinho. Isso. Contando cada coisinha, como é que embalava, como é que era no correio. Aqui tem conteúdo pra fazer uns 4 podcasts. É verdade. Fácil. Daria um só pra falar assim, o início. Ficar umas 2 horas falando do início. Porque assim, tem a questão de embalagem, etiqueta, transporte, coisa que a gente não vai citar aqui. Mas só pra vocês entenderem o contexto. Ele topava qualquer coisa que o Mercado Livre propunha. E até hoje eu acho que ele tem esse pegado. Não, eu falava assim, pô, peraí, o Galperin vai pular daquele precipício, eu vou junto. Né? Alguma coisa de o Galperin deve ter no Estélio, né? Foi fundado pelo Galperin. Exatamente. E eu falava a mesma coisa. Estélio, pô, tá afim de se jogar na frente do ônibus, deve ter alguma coisa boa, não é possível. Bora. E joga junto, né? Eu vou junto. Então, eu acho que é isso. Apostei como você abraçou o começo, eu achei muito legal. E o que acontece? O Ednilson sempre topou tudo. E quando o Mercado Livre falou assim, vou abrir as APIs do Mercado Livre. Eu lembro que tinha BB Store, tinha um negócio do Grupo Rocket lá, um negócio meio esquisito de investimento ali. E eu lembro que tinha um doidinho na Zona Leste ali, que queria botar os produtos dele pra vender automático. E o Andrezinho Santos, que já sentou aqui com a gente. Grande amigo. O Andrezinho aí, que é o embaixador do Mercado Livre, que vocês conhecem tudo. Ele tava lá cuidando da Dakota Parts. Não era nem Connect Parts, era Dakota Parts na época. Dakota.
E eu lembro que o Mercado Livre já estava aqui na Via Marte, Amigo Paulo. aqui em Alphaville. Ele cuidava do Paulo Biancalana, né? Lá. Sim. E eu lembro que Concorrente forte, deu muito calor, mas Eu o Paulo lembro, é eu uma lembro. pessoa maravilhosa. E aí eu lembro que a operação do Ednilson começa a partir Foi o primeiro de... que me incomodou, cara. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Porque ele vem em 2006, né? 2006. Você já tava Veio em há 6 anos ali, e ele aparece. Mas ele vem muito agressivo, né? Nossa, gerou Marília, né? Ele veio gerou com a muito cidade calor inteira junto aos nas suas fornecedores, até que a gente conseguiu ali, você entendeu? Aí nos tornamos amigos aí, aliados. Mas até lá era Marília inteira nas costas. Sim, era muita faísca. Era muito faísca. Mas o que foi legal isso aqui? O Mercado Livre vai lá e abre as APIs, e aí tem essa galera querendo participar. E eu lembro que o Ednilson nem tinha todo esse tamanho de uma BB Store pra falar assim, vou colocar meus negócios lá. Sim. Mas aí eu sou convidado a participar, que eu era um nerd da época, né? Ó, tem uma loja aqui, Mário, que tá fazendo uma integração. E aí o Mercado Livre, olha isso, o Mercado Livre chamou essa empresa que eu participava de tecnologia, e o próprio Mercado Livre solicitou que a gente entrasse em contato com o tal de Ednilson. Quem que foi sorteado para ligar para ele? Eu. Então, mas aí tem uma partezinha da história. Era a empresa que Você você lembra? estava, Isso. foi eu que apresentei Pro Mercado Livre. pro Mercado Livre. Eu lembro. Ah. Apresentei Eu pro lembro. Ellison na época. Isso, o Ellison Lemos. Isso, Ellison Lemos. Foi. Que na época do Mercado Livre, lá atrás, tinha até cabelo grande. Foi pro Via Varejo, depois saiu, né? Isso. Enfim. Teve um cara, que eu não vou falar o nome aqui, que perdeu uma grande oportunidade na época, uma empresa de hub de integração lá, né? Que foi a pioneira lá atrás. Ah, sim. Simplesmente abortou, não quis ir, não embarcou. E aí eu peguei em segundo momento, fui e apresentei a Com empresa. essa outra que eu trabalhava. que ele A gente tá trabalhava. pra colocar nomes aqui, gente, porque são empresas que já fecharam, que estão abertas, então eu prefiro não falar. É isso aí. Mas o que aconteceu? Eu tava lá nessa tecnologia, me pediram pra ligar, Clarissa, pro tal do Ednilson. Só que sabe o que aconteceu? O senhor Ednilson tava com uma operação travada e não conseguia fazer os anúncios. Portanto, ele não tava feliz. Porque eu entrei com um Imagina. projeto lá, com o O Mercado negócio Livre. não tava funcionando. Isso é uma das Você partes. sempre cai nessas, né? O Sempre. pessoal, o Mercado Livre fala assim, ó, vamos inventar um balão que vai pra Marte. Isso. Aí o Ednilson fala, eu quero! Aí ele vai no primeiro balão. Aí o primeiro balão fura, pega fogo. Foi, você tá Tudo lá dentro, acontece você com tem, ele. você tem que pular, aí você se arrebenta todo, o que sobrou você vai de Tudo novo. que você entendeu? imaginar de que acontece de teste, tá o Ednilson lá batendo a cabeça. Só que a parte boa é, depois quando vem a onda, ele tá sempre no topo da onda lá. verdade. Mas ele adora roer o osso com o pessoal. É verdade. E aí tô eu ligando pro Ednilson. Primeira ligação que eu fiz pra um seller na minha vida. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, Ednilson. Ah, Foi a é? primeira ligação. Cheguei em São Paulo, trabalhei com uma operação, ela deu muito certo. Um grupo comprou a operação, mandou todo mundo Tá. embora. Eu fui trabalhar nessa outra operação de tecnologia. Uhum. Me pedem pra ligar. O Mercado Livre pediu, ó. O pessoal do Mercado Livre, o Ellison, Tá. Flávio, o pessoal pediu pra ligar lá, Leandro na época e tal. Uhum. Pediu pra ligar pro tal do Ednilson. Eu liguei aqui, feliz, né? Opa, tudo bom? Eu sou o Ednilson. Não, aqui é o Mário. Aí ele, Mário da onde? Aí eu falei, o Mário da operação tal que tá cuidando da integração. Eu tava todo feliz. Eu falei, que tá cuidando da sua integração? Ele, Nossa! é você que tá foi cuidando dessa escolhido. integração? Então você tá sentado aí? Não, então senta, por favor. Aí eu falei, tá bom. Eu sentei aqui, tava o Ferracini, né? Nosso antigo amigo aí, infelizmente, partiu. Ao meu lado aqui, o Ferracini falou, e aí? Eu falei, o Ednilson ali. Ednilson? É. Aí o André já conhecia antes. Aí ele falou, você ligou pra quê? Aí eu falei, ele pediu pra eu sentar. Ele falou, então é melhor você sentar mesmo. Eu falei, tá bom. Aí eu, fala, Ednilson. Ó, até minha avó ganhou o apelido. Xingou papagaio, periquito, cachorro. Xingou tudo que ele tinha que xingar, reclamou. E falou, vocês não cuidam da gente. Eu tô aqui me ferrando, tô anos isso aqui pra vocês me ferrarem inteiro. Acabou. Eu ouvi tanto, mas tanto. E eu não fazia ideia do porque eu tava apanhando. Era só pá. Quando terminou tudo, eu falei... Brasiliense, não sabia que paulista. Mas eu era calmo pra caramba. Eu super saí calmo. aliviado da conversa, que eu tava esperando alguma coisa pra descarregar e veio. Não, mas ele foi com Kamehameha. Hoje ele até perdeu o cabelo, coitado. Não, mas eu sou calmo. Aí o que eu fiz? Eu fiquei. Ele Deixa ele Não, falar, né? Porque eu teve- percebi, né? Ele teve o momento Terminou. dele, tipo assim, meio infeliz de ligar. Foi justamente no dia que eu tinha melhor tomado mais hora. sarrafada. É. né? Na Pela melhor manhã eu hora. vi a sarrafada que vinha, entendeu? Mas eu sei que veio um Kamehameha na minha cabeça. E aí, na hora que terminou tudo ali, eu falei, Ednilson, vamos lá. Primeiro dia aqui. Aí ele, eu não tô nem aí, esse é o primeiro dia. Até hoje eu lembro disso. Aí eu falei assim, eu sei, agora eu tô aqui pra entender e resolver. Aí ele falou, é a única coisa que eu quero que você faça, resolva. Eu falei, então tá bom. Pá! Ligou na minha cara. Eu falei, beleza. Liguei de novo pra ele, falou, Ednilson, já se acalmou? Ele falou, pode falar, vai lá. Aí eu conversei com ele, trocamos uma ideia, resolvemos o problema.
Olha, resolveu. Resolveu o problema. E aí começamos a participar de mais projetos. Mas por que eu acho que isso é legal? Eu conheci o Ednilson na fúria da fúria. E foi nesse dia que eu descobri que ele era o cara incrível que eu descobri. Por quê? Um dos momentos mais Ele críticos da infância. ele separava muito bem o que era o problema do que era a pessoa. Então, terminou Sim. o problema, vamos tomar um café? Bora. Sim, Eu falei, ué, então, pera aí, não é esse cara que eu tô achando que era, não. Ele é um cara da hora. Eu sou assim. sim. Aí a gente foi tomar Separa café, muitas trocou coisas. ideia, aí melhorou. O projeto andou e a primeira integração de Mercado Livre, viu, meu querido? Se hoje você consegue entrar no Mercado Livre automaticamente num sisteminha, apertar um botãozinho e subir um produto, é porque essa galerinha aqui, ó, lá 15 anos atrás, tava fazendo isso pra vocês. Se ferrando inteiro pra fazer isso funcionar. É verdade. E como é que Pagaram foi pra preço. você participar dessas primeiras integrações, primeiras coisas de tudo do Mercado Livre? Então, cara, olha, eu fui primeiro Mercado Pago off, porque o Mercado Pago off era o quê? Era o Mercado Pago fora do Mercado Livre. Então, naquela ocasião, o Marcelo Coelho, que era o CEO do Mercado Pago, né, convidou, falou assim, cara, você topa fazer isso aqui, né? Foi em 2010, se não me engano, né? Que aí eu fiz ali durante 6 meses ali, coloquei como único gateway de pagamento no nosso site, né? Então a Tinha primeira venda no vez Mercado que o Mercado Pago Isso. recebeu um pagamento fora do Mercado Livre foi na no minha seu loja. site. Isso, no meu legal. site. Então nós colocamos isso, ficamos ali só com o Mercado Pago para fazer os testes ali de como seria, né? Para ver a questão de chargeback, tudo aquilo, né? Para entender, né? Como que seria a conversão. Beleza, durante 6 meses ficamos assim, então tenho orgulho de ter participado disso daí também, para ver o que se tornou o Mercado Pago hoje, né? Depois eu fiz parte justamente daquele momento que a gente se conheceu lá, que foi Integração. comprar igual a pagar, Meu Deus. que tinha lá aquele carrossel. Você lembra daquele carrossel que ficava um carrossel em cima lá, né? Que, meu Deus, aquilo... Você lembra quando a gente colocava o simulador de frete fora do Mercado Livre? Porque quando você conseguia simular frete, gente. Aí ele colocava um botão dentro do anúncio, ele ia pra fora num site, ficava simulava, escolhia a cor do volante. Lembra disso? Exatamente. E aí tudo isso era feito no ambiente aqui da integração, né? Porque não existia essa pioneiro, variação, ninguém não fazia existia isso. variação no Mercado Livre, né? Você colocava ali, eu tenho várias cores, tá? Você tinha várias cores, só não dá para ninguém escolher ali. Então, o cara obrigatoriamente ele tinha que clicar lá e entrar em contato com você. E via mensagem e E falar, era- quero o vermelho. Não, e por telefone. O telefone não parava de tocar, cara. Que você vendia bastante, o telefone era loucura. Tinha que ter uma infinidade de pessoas E o lá. estoque, pra garantir. Então, Quero vermelho, não tem tinha mais. nada, não tinha integração de estoque, Meu não tinha nada. Deus. Acabava o final do dia, pô, gente, olha, não pode cancelar, eu tenho que sair correndo para buscar mercadorias, entendeu? Porque era assim. Era um negócio realmente. Quem hoje É coisa trabalha de no doido. Mercado Livre, hoje vive maravilhas, um paraíso. né? Assim, é muito fácil hoje, perto do que nós tínhamos, né, realmente, de desafios lá Foi atrás. muito legal. E aí o cara clicava lá, saía, tinha que ir para um ambiente que não fosse um ambiente que mostrasse que havia um site lá. Lembra que a gente fazia o logo amarelinho, tudo igualzinho, parecia o site do Então, Mercado aí o Livre. cara clica, porque se isso acontecesse, você era penalizado, sua conta poderia ser suspensa, porque você estava tentando subverter comissão, você estava tentando ali desviar, né, o comprador ali para o seu site. Enfim, eu sempre fui muito correto com isso, né? Sim. Eu sempre procurei ser, digamos assim, respeitar a regra do jogo, sem querer pegar atalhos, sem querer me aproveitar. Então isso foi um dos principais pontos aí para fazer com que eu tivesse esse relacionamento tão bom que eu tive a vida inteira com o Mercado Livre, né? Sim. Então, na hora dos problemas, eu sempre busquei apontar o problema para que ele fosse solucionado e não simplesmente ir lá para descarregar e brigar lá, você entendeu? Sim. Sem agregar nada. Porque se eu estava pensando em melhorar algo, eu tinha que ir num ambiente colaborativo, né? Uhum. Eu tinha que ir como colaborador, né? E é o que eu fiz a vida Sim. inteira com o Mercado Livre. Sempre fui como colaborador. Todos que passaram pelo Mercado Livre, que foram ex-diretores, funcionários, foram Não, assessores todo mundo meus, gosta de você lá, isso é certo. todos sabem disso, que eu sempre colaborei e estou disposto sempre a colaborar. Eu tenho amigos lá dentro ainda até hoje, né? Que pouquíssimos, né? Eu vou falar um deles porque é o André Santos, que sabe, né? Que está até hoje lá, que é uma pessoa que eu amo, que eu aprendi a gostar muito e admirar, né? Ele sabe que eu sempre vou ao Mercado Livre como um colaborador, Sim. na busca de melhorar o processo. Então, tem várias coisas que hoje existem que lá atrás, muito tempo eu falei, né?
Então tem muita gente que participou Legal. disso, talvez que não esteja hoje, porque praticamente saiu todo mundo, de quem estava lá atrás mesmo, né? Mas sabe que eu estou falando uma verdade, tá? Boa parte Né? das O funções que próprio você vê Stélio hoje, sabe disso, né? o Stélio sabe Sim. muito bem disso. Boa parte das funções que o pessoal usa hoje no Mercado Livre vieram de reuniões com você. Sim, porque eu era o cara que realmente, quando me chamava, eles me ouviam, porque eu não ia lá para ficar descascando, brigando, para ficar arrumando problema. É Eu que, na ficava verdade, para sugerir soluções. Isso, que é diferente, né? Isso. Você até apontava, né, as melhorias, mas não era aquela pessoa que depois, pronto, tchau, não tô nem aí pro que vai Não, acontecer. Muito não. pelo contrário, você estava De realmente maneira alguma. junto, né? E aí as coisas, apesar de demoradas, elas iam acontecendo, né? Sim. Talvez não na timeline que você desejasse, né? Sim. Mas uma hora acontecia. Podia acontecer quando você estava quase quebrando, graças a Deus aconteceu. Você tá assim lá na Eu beira queria da até piscina, aproveitar, chegou aqui. Puxa, essa sua ponto de volta. precipício para trazer um outro assunto, que é, você foi o primeiro em um monte de coisa, inclusive no primeiro fulfillment. Fulfillment. Sabe o fulfillment? Quando você entra no mercado e aperta o Foi. botão full, sabe esse botãozinho? Adoro Chega amanhã, também, chega hoje. adoro. Estamos aqui na frente do cara que fez o primeiro fulfillment. E tomei porrada E no eu ombro. estava do outro lado, integrando esse primeiro fulfillment. Então, E é verdade. nesta mesa, nesse Verdade, momento, tava você ali. tem quem participou da raiva de fazer o negócio funcionar, porque eu virei noite fazendo esse treco pra Sim, funcionar, sim. a integração e tudo mais. Muita e do outro reunião lado, a estressante. pessoa que quase quebrou, tá? Exatamente. Conta um pouco dessa história. Como é que foi esse fulfillment? Cara, ali nós ficamos. Vou começar assim, na história resumida, claro, né? Mas vamos falar que foi exatamente aquilo que você falou aí no começo, numa mesa, num monte de vendedor que estava lá. Quem topa participar do projeto? Eu. Ô, doido. Olhei para o lado, estava todo mundo virando, Só você. Todo escondendo. mundo fingindo que... Falou assim, ó, dá um passo para frente, todo mundo tinha dado um passo para trás, né? Então, mais ou menos isso aí, sabe? Tipo assim, se eu não tivesse dado um passo para frente, eu ia ficar ali mesmo jeito, parado, porque todo mundo foi para trás, né? Aí, eu fui lá, topo. Mas vai ter que vender tudo com nota fiscal, já vendo. Ótimo. Já vendo? Agora o seu produto vai ficar lá conosco, né? Tudo bem, Bora. melhor, bora. Mas a gente que vai fazer o atendimento. Tá bom, bota aí. É com o pé atrás, né? Com o pé atrás, né? Mas falei assim, bom, eu vou. Aí, só numa mesa que tinha acho que uns 11 vendedores. Pegaram os maiores daqui de São Paulo, né? Porque tinha que ser o seller de São Paulo, porque o projeto ia ser aqui, entendeu? Até pela questão fiscal, tudo. Beleza. Aí, eu lembro que nós saímos, fomos visitar aí algumas logísticas, Uhum. me deram realmente a honra de escolher a logística que eu gostaria de estar colocando ali os produtos. Vou ser sincero, não vou falar nome de logística, nada, mas eu fui na gigante e fui na menor. Eu escolhi a menor, né? Eu fui lá e falei assim, não, eu quero essa porque Eu tô lembro, vendo conheço quem fundou lá a Menor, uma pessoa muito legal, inclusive. pessoal nota 10, tá? São duas pessoas aí que realmente fizeram parte de toda essa história, porque desenvolveu muito ali, depois, hoje, a empresa deles, inclusive, acabou sendo vendida, né? Foi adquirida por um grande grupo, né? Um grande grupo, e eu vou dizer para você que nós estamos dentro dessa logística até hoje, né? Ó, que legal. Até hoje, porque o que era fulfillment no Mercado Livre passou a ser um fulfillment para nós, mar aberto, né? E nós confiamos em colocar os produtos porque aquilo foi desenvolvido praticamente dentro da nossa necessidade. Do foi molde de desenvolvido, trabalho de vocês. Isso. Então, hoje houve um envolvimento muito grande. Então, hoje eles não fazem mais parte do negócio, porque venderam o negócio e tal, né? Mas nós ainda estamos dentro de um dos braços, né? Porque virou uma coisa grande hoje, porque foi vendido por um grande grupo, né? E lá em Extrema, Minas Gerais, lá nós estamos dentro ainda da logística, ainda que foi lá atrás, né? Isso aí foi em 2015. Então, nós participamos desse projeto de 2015 a final de 2017. Só então, que agora contar isso, você tá rindo. Sim. Eu lembro bem como foi. Isso aí foi mais uma daquelas histórias que eu cheguei lá. Então, por isso que eu lembrei. Quando você fez isso aqui, eu falei, nossa, eu lembrei. Foi isso Quase mesmo. quebrou ou não, Ednilson? Foi isso mesmo, Cara, eu vou falar assim, eu acho que teve momentos piores até em termos de quase quebrou, vamos falar, né? Porque eu nesse período aí nós não chegamos a entrar numa dificuldade tão grande
na questão financeira, na questão, né? Mas a questão operacional que foi. Mas a questão operacional só existe a empresa ainda porque o projeto já era de conhecimento deles que algo poderia acontecer, só que aconteceu 4 vezes mais, né? Então, eu vou dizer que foi muito difícil para todos, para o Mercado Livre também, para poder entender. O momento mais difícil nem foi, talvez, vamos falar assim, quais foram os momentos críticos? Foi o primeiro momento, foi a transição da minha operação para terceirização para uma outra empresa. Porque não tinha molde, não tinha modelo, não tinha olha nada. Só, eu tinha um cuidado enorme para transportar os meus produtos, para enviar meus produtos. Então eu tinha, por exemplo, alguns alto-falantes, né? Porque o nosso forte sempre foi automotivo. Tinha alguns alto-falantes que, se você não tivesse um cuidado na hora de embalar, ele quebrava lá, por exemplo, um alto-falante triaxial quebrava a torre. Não tinha jeito. Se mandasse sem fazer isso, era 100% de retorno por avaria, né? E essa peculiaridade, ela não ia existir numa operação de grande volume. Porque a ideia do Fulfillment era grande volume. Você ser mais um lá dentro. Isso. Então, naquele momento, ainda... Por que eu escolhi a logística pequena? Porque eu podia ir e ficar lá dentro. Eu podia ir lá e aí, tipo... Ainda tem um controle, sair né? de lá onde era o nosso escritório, andar 45 quilômetros para vir até Barueri, né? Porque ficava ali. Eu lembro. E aí... Cara, no dia a dia, isso foi muito trabalho, né? E aí, tipo, beleza. Ah, tá bom, acho que esse pessoal aprendeu. Vamos, não precisa ir tanto mais lá. Era só sair e vinha de problema, devolução, problema. Aí eu acho que meu cabelo caiu. E aí você se lembra, né? Porque aí teve a questão de reputação, que já existia. Eu lembro de você entendeu? ficar assim, tipo, 14, 15 dias sem conseguir fazer um anúncio pra vender. Lembra Lembra disso? Lembro. Ele não conseguia Era anunciar negativado. produto. Não conseguia anunciar produto, não podia vender. Foi muito. É desesperador. Assim, quem vê o que o Full é hoje não tem a mínima ideia do que aconteceu lá atrás, né? Porque foi um desafio, não foi um desafio para mim, foi um desafio para todos. Não tinha principalmente modelo no Mercado de Livre. Porque, Qual é o modelo de planilha? Não tinha. De ST, pra contratar pessoas? Como é que você contrata uma pessoa pra Então. fulfillment? Vou falar, Não cara, tinha o isso. Mercado Livre inovou e foi na unha, na coragem, e que você na raça. consiga fazer o quê? Ter o mesmo cuidado que o próprio server, Sim. né? Como que Então, você faz Não isso? tinha Como modelo que de você nada. A gente não tava na China ou nos Estados Unidos, onde você já tinha bons embarcadores de fulfillment pra você entender. Tem um- A gente não sabia nem escrever fulfillment, escrever errado. Isso. Então, assim, Todo mundo pensava a ideia de full, que é full, não tem nada a ver. Você escreve, não tem nada a ver. com L só o primeiro É um full, L né? só, isso. Então, assim, é engraçado porque a gente começou a estruturar na unha mesmo, como você falou, né? Na Foi. coragem. Foi na unha. E eu vou te falar, o melhor cara que poderia ter sido escolhido foi o Ednilson, porque ele é muito, muito resistente mesmo, assim. A coisa ia passando, eu falava assim, ele vai desistir. Eu lembro das reuniões, o pessoal falando assim, ó, o Ednilson vai ligar aqui, ele vai desistir, é certeza que ele vai desistir. Daqui a pouco ele ia, bora! Tem que fazer acontecer, bora! Não, E aquele assim, ao negócio, invés de eu vir com falava, crítica, eu vinha com ideias. Então, essa foi a diferença, né? Então, o Leandro Bassoi sabe disso, a gente sentou muito para conversar sobre isso naquela ocasião. Outra pessoa que eu admiro muito, o Bassoi, que ele Ele tá no assumiu... Mercado Livre ainda? Não. Já saiu faz um bom Ele tempo, tem um né? bom tempo, né? Ele ficou lá vários anos, né? Acho que ele cumpriu a parte dele no desafio, né? Que é a parte que ele mais tinha competência, e chegou naquele momento que era uma outra fase, talvez, né? Que eu vi que foi a fase onde o Full começou a monetizar, começou a cobrar, foi uma coisa diferente, né? Aí acabou, ele cumpriu muito bem, né? E eu vou falar que ele fez toda a diferença para que esse projeto, eu acho que é um dos caras aí que merecem aí todo o respeito e o crédito para o que o Full O mercado hoje. viu o Zé o que é hoje por causa dele. Por causa certeza. do Bassoi, certeza. Eu realmente admiro ele muito como profissional, uma competência gigante. O Bassoi é um cara legal de trazer aqui, hein, Bassoi? Eu acho que sim, merece, viu? Porque eu vou falar. E durante esse período, éramos só nós, depois entrou mais uma empresa lá dentro, né, para fazer parte do projeto. Depois de um ano e pouco, acho que um ano que a gente estava lá, entrou uma segunda empresa que eles falaram, vamos tentar colocar mais uma empresa para tentar ver como que E seria você tinha o ambiente. até NDA, né? Você nem podia falar, né? Não podia. Eu tô podendo falar agora, né, assim, mas eu tinha realmente, de fato, um Tinha NDA. embargo, tudo, né? Sim. E hoje eu abro, assim, o que já é público, né? Porque, assim, aquilo que está lá, não foi estalar o dedo e acontecer, né? Sim. Teve muito trabalho. Qual foi o né? maior desafio? Se fosse classificar assim, o maior desafio que você teve Não, eu vou falar assim... quando você adaptou sua operação? Durante esse período aí, o começo foi muito difícil, muito difícil. Eu lembro que a empresa que você trabalhava,
ela também teve bastante dificuldade de lidar com a situação, porque era muito desafiador, né? Pra todo mundo, né? Você tinha que criar solução a todo instante para mitigar um Todo dia problema tinha uma que coisa acontecia. nova. Ah, não, esse aqui é novo. Ué, de novo? Para mim, como seller, o pior foi eu ver que eu ia perder aquela personalização que eu tinha em mandar um produto com extremo cuidado. Então, hoje você pode até, hoje já dá para você, se você tem um extremo cuidado, manda o produto já embalado para o full. Você já faz isso, né? Você vai ter um trabalho maior, mas você já manda daquele jeito lá para o full, porque eles só vão chegar Mas lá, esse foi o seu maior desafio? Assim, você considera que foi perder a mão do carinho que você tinha? Foi. Não ter mais o carinho que você tinha, mas não porque você não queria, porque não dava. Porque eu tive que abandonar linhas inteiras, que era impossível eu trabalhar com essas linhas ali daquela maneira. Porque eu não tinha um outro lugar. Eu não preparava produto para ir para o full, você entendeu? Sim. Eu não preparava o produto para chegar lá pronto. Você trocar o produto já estava lá para melhorar do jeito, o projeto. O fornecedor vinha, entregava o produto lá e esse produto já saía para vender. Então o pessoal reclamava, poxa, você não abriu a caixa para ver antes que estava... Eu falei, cara, não abre caixa. Não dá para abrir caixa para olhar produto antes de enviar. É grande volume, né? E aí depois nós escalamos, as vendas escalaram bastante e eu vi que tinham linhas que eu não poderia mais trabalhar. Tive que abrir mão de linhas, inclusive, lucrativas. E isso porque eu tinha ainda um acesso lá dentro e grande parte eu conseguia ainda mandar de uma maneira personalizada, porque nós colocamos isso para os funcionários da Até aí logística. era só automotivo ou você já estava com novas linhas? Era só automotivo. Até aí você ainda era o cara do automotivo. Do automotivo. Não, deixa eu só pegar um gancho aqui que você falou, que você tinha acesso às pessoas da logística. Então, o que você fazia para fazer com que eles tivessem esse cuidado? O ambiente era muito colaborativo. Os sim. diretores, os sócios dessa logística, né? Eu vou até falar, acho que eu posso falar o nome deles, pelo menos, que é o André e o Vinícius, né? Sim. Foram pessoas maravilhosas que abraçaram o projeto como deles também. Ótimo. Então nós tínhamos o acesso naquele momento, conseguir treinar os colaboradores que estavam envolvidos. Eu levei muito cliente pro Vinícius. Nós chegamos a ficar com um galpão inteiro à nossa disposição, porque a operação cresceu bastante ali, né? Então nós tínhamos um galpão grande ali, só exclusivo para nós, para essa operação de fulfillment do Mercado Livre, né? E ali se aprendeu muito, todos aprenderam muito, aprendeu muito o pessoal da logística, nós aprendemos demais, o nosso nível, a profissionalização, ela foi para outro nível. Que dica que você poderia dar para a galera aqui? Falar assim, ó, tô começando agora, que você já passou por tudo, então não tem mais novidade para você. Mas para eles é uma novidade, né? Estou aprendendo agora, Denilson, sou um gerente de e-commerce aqui, fui contratado para uma operação e eu quero convencer o meu patrão aqui de colocar os produtos no fulfillment. Você acha que vale a pena ser 100% fulfillment? O porquê? Qual a dica que você poderia dar? Estou começando agora, vai, não vai? O que você acha? Então, eu acho que ser 100% fulfillment é meio arriscado, tá? Eu acho que você realmente, de fato, tem que utilizar o fulfillment. É uma solução indispensável hoje, tá? Em qualquer marketplace. Qualquer marketplace que tenha isso bem desenvolvido, tá? Eu sou daquele cara que, assim, eu não pulo mais, assim, em algumas piscinas eu posso pular. Como eu falei lá do pessoal do Mercado Livre, chamou para pular numa piscina, opa, vou lá, pulo, porque aquela galera que tá ali, né? Você já conhece a galera. Agora, se vem alguém e falar, pode pular que a água tá quentinha, fala, amigo, peraí, eu vou pôr um dedinho ali, eu vou olhar e falar, não tá quentinha não, já me lascou. Vou esperar mais um né? pouco, você entendeu? Então não é qualquer fulfillment que você tem que embarcar não, tá? Isso, pela dificuldade que eu presenciei ali na pele, senti na pele, em desenvolver algo assim, eu não recomendo. Porque eu entrei em algo assim lá atrás. Sim. Mas eu entrei e fui amparado. Então a dica que você dá é o cara imparcialmente. Não fosse esse amparo que eu tive, né? E aí foram 2 momentos, né? Primeiro foi o momento da implantação, legal. Ficou maravilhoso aquilo que era só eu mais um seller lá dentro, funcionava que era uma beleza. Gente, agora vamos partir, saiu do aquecimento, vamos pro jogo. Nossa. Porque a gente estava no aquecimento. Aquele mundo que se formou ali, era um mundo que existiam 2 sellers. No primeiro era um só, e depois veio um outro. Nossa. Aí aquele mundo falou, gente, é o seguinte, estamos indo para lá, vamos? Eu vou falar que mesmo que eu tinha aquela confiança, eu não fui, não. Eu falei assim, cara, eu vou esperar um pouco. E o pior é que teve um efeito. Todo mundo sabia falar assim, poxa, porque acabou, né? Todo mundo sabendo, falar, a Quality é o único fulfillment, ó, Quality é fulfillment, tá. Mercado Livre foi para Louveira,
beleza. Vamos? Falei, vou esperar um pouquinho aqui, porque eu ainda não... Gato escaldado, não tô né? pronto Calma, pra levar as calma. porradas, De né? novo, né? É. Aí eu falei assim, porque o negócio, eu fui ver, era gigante. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Era muito grande, né? E só tava com metade da capacidade, mas era enorme. Nossa. Muito distante daquilo que eu vivia lá, né? Cabia o quê? Umas 8 vezes a outra que você tava? Mas pode colocar pelo menos 10. 10. Era umas 10 é que você tava Não, lá e era um monte de- 10 só com a metade, a outra metade estava reservada. Você tá entendendo? Era isso. Eu fui lá, olhei e falei, ó, tudo isso aqui tá montado e o resto vai ser aquilo lá pra frente, já tá reservado. Eu falei, que isso? Meu Deus. Falei, legal, né? Tá bom, espera um pouco aí que eu preciso ver umas coisas, eu tô com uma panela no fogo ali. É. Você entendeu? Então, beleza, começou a operação e aí o negócio, no começo, pouca adesão. Pouca adesão, né? Aí passaram-se alguns meses, não foram muitos meses. Vamos para lá, vamos para lá, né? Bora. Ia ser diferente o modelo, né? Os produtos que eu ia colocar ali só iam poder ser vendidos ali no Mercado Livre, né? Então eu vendia em outros marketplaces, claro, de maneira quase insignificante em outros marketplaces, né? Mas a minha operação sempre foi mais forte no Mercado Livre, mas eu tinha outros, né? Tinha um Sim. site naquela época. E aí eu peguei e falei assim, bom, tá bom, então vamos embora, né? Vamos fazer. Aí o meu sócio, falei assim, pode mandar para lá agora. Meu sócio mandou 3 carretas de mercadoria. Os caras estão preparados pra, tipo, meia carreta. Ele mandou 3. Mandou 3 carretas de mercadoria para lá. Joia. Gente, Acho que o não líder preciso me de aprofundar logística nunca muito. xingou tanto vocês. Aí foi de novo a tempestade perfeita. Eu fico imaginando o cara que fazia recebimento de caixa mestre E o lá. pior, você sabe o que aconteceu? Alegrão! Não, mas o pior foi assim. Naquela época, a galera ia muito por nós. Nós estamos falando de 10 anos atrás. Sim. Entendeu? Quase, né? Referência. Quase 10 anos A atrás. Quality fez, vamos fazer também. Aí, tipo assim, a Quality foi. Cara, foi uma prospecção. Ah, é? Bora. Entrou todo mundo de uma vez. Aquilo explodiu. Cara, teve uma adesão em massa pro Full naquela Eu ocasião. lembro que eles bloquearam, aí não conseguia entrar. Que loucura, cara. Mudou Ai, meu tudo, Deus. tudo. Aí, lá onde eu tava naquela logística, eu ia lá, via meus produtos, aquele meu ursinho de pelúcia, tava ali, você entendeu? Cara, acabou, meu. Meu ursinho de pelúcia sumiu. Sumiu no meio da Não multidão. dava mais, sabe? Chegava ali, cara, que universo que era aquilo, era muito grande, só mercadoria, caminhão chegando e coisa chegando. É. Bom, enfim, foi um outro período crítico. Aquele momento, sim, eu fiquei com medo. Aí eu vou Pô, falar, agora- cara, é porque, cara, onde estão as coisas? Você entendeu? É. Mas você vê que o Mercado Livre, como ele é forte, que ele conseguiu fazer com que aquilo que veio, aquela tempestade que veio por trás, e isso com, digamos assim, com a coragem que o Mercado Livre sempre teve Sim. de fazer apostas e de desenvolver soluções. Porque Sim. no final, ele começa, ele termina. Você entendeu? Aquilo que começa difícil, depois se torna algo grandioso. É. E a sacada tá aí, né? Tá É isso aí? aí, tá aí. Então a dica, eu acho que tá nisso. Vocês pegaram a dica aí, ó. A dica é, agora que já passou esse turbilhão todo, tá tudo pronto. Vai nos que são Parcial, confiáveis, não coloca tudo, vai colocando o pezinho na água, Isso. descobrindo, vai devagar. Isso. Pô, vai assistindo confiança, aprendendo Sabe a o que é, Mário? Eu acho que é trabalhar. bom para os dois lados, tá? Vai Não só pro lado descobrindo. do seller, pontos. mas pro lado do próprio marketplace que tá ali conhecendo Aprendendo também seu um produto, pouco né? dos produtos do Tem seller. que ver como é ali. que é o carinho do produto, se não é, a dificuldade. Isso. Que É porque Aí vai aprendendo, muito né, produto Diniz? peculiar, né? Tem muito vendedor que tem aquele produto que ele sabe o modo diferente de embalar. Eu, depois disso, me acostumei só com logística terceirizada, né? Então, eu me adaptei com isso. Então, hoje, por exemplo, eu não manipulo nada. Tudo que vem, do jeito que Já vem, vai. vai. Quantas categorias você começou? Uma só. Acessórios para veículos, Isso, som, essas coisas. Isso, é. E aí você foi ampliando o seu mix. ampliando. Depois desses 25 anos, qual tipo de produto vocês vendem hoje? Cara, eu vou falar que nós já vendemos mais categorias, porque a gente vai vendo, assim, é meio sazonal, né? Então tem períodos que algo fica, digamos assim, menos rentável, né? Fica mais concorrido, então a gente entende que aquela categoria é melhor dar um stand-by nela, entrar para outra, entendeu?
Mas eu já trabalhei praticamente com quase tudo. Só não trabalhei com linha branca, com coisas que o marketplace não transporta. Né? Mas instrumento musical, brinquedo, acessório, casa e lazer, móveis. Eu trabalhei com móveis também, entendeu? Tudo que dá para ser transportado através das soluções do marketplace. Não uso mais solução própria de logística, de envio, né? Nem minha, porque é terceirizada, tá? E nem para transporte. Então, eu só uso a solução que o marketplace me fornece. O marketplace coleta, ele coleta, ótimo. Então, se ele coleta, a gente trabalha. Se ele não coleta, não dá. Não serve para mim. Você tá tão bem encaixado em todo esse processo, os fornecedores já te conhecem, tem 25 anos no mercado, só do marketplace, fora o que você tinha antes, né? Sim. Então você tem uma confiança enorme nos seus fornecedores, tudo. Gente, ele não vai falar aqui, mas eu vou falar. Ele já foi um dos top 1 aí, se não o top 1 por boa parte dos meses aí de venda, de instrumento musical, de som de carro. Sim, então, olha que legal, descobriu uma oportunidade, né, Ednilson? E ir trabalhando ela com calma. Exatamente. E tal. A ponto de vocês contrataram até músicos profissionais, estúdio profissional, para poder demonstrar o produto. Olha que legal. Porque assim, eu entendo que você tem que ser profissional naquilo que você vende, naquilo que você oferece. Não é só para botar um violão e sair vendendo, né? Não, você tem que ter o domínio para saber o que você está vendendo e saber falar sobre, entendeu? Porque se você não tem essa propriedade, acho que você não está habilitado. Você, assim, na aventura, você vai colher realmente coisas que você não quer colher, né? Então você só entra em... Outra dica legal pra galera. Só entra em categoria que ele primeiro domina ela, em termos de saber o que tá falando, fornecedores, os melhores produtos, os melhores concorrentes, quem não é, quem é e tal, a ponto de contratar até músico profissional, né? Pra vender esse momento. Sim, né? Sim, nós fizemos... Até porque, assim, nós criamos aí... nós temos uma loja que é dedicada à música, a instrumentos musicais, entendeu? Então, para falar sobre instrumentos musicais, eu acho que você tem que ter a propriedade de ter um profissional habilitado ali, né? Que sabe como se utiliza um instrumento. Porque tem muito aventureiro no marketplace. Tem, né? muito. O problema hoje do marketplace é esse, e é o problema que às vezes acaba até ofuscando certas categorias, porque o cara... o comprador ele recebe o produto lá e acaba tendo uma desilusão, porque aquilo que foi prometido, aquilo que se falou para ele não é aquilo, entendeu? Não teve orientação, né? Não teve realmente aí o necessário para poder ter a experiência de compra boa, né? Sim. A experiência de compra é tudo. E aí, assim, o que nós tivemos de mudança muito significativa? Lá atrás, nós conseguimos trabalhar muito a nossa marca, né? E isso fazia trazia um diferencial e uma confiança maior para quem estava comprando, entendeu? Hoje já nem tanto. Tudo bem, temos as lojas oficiais, né? A gente tem uma loja oficial que você consegue mostrar de uma forma diferente, colocar um pouco mais ali, mas é diferente do que era lá atrás, entendeu? Então, o anúncio de catálogo hoje, eu acho que ele acabou deteriorando essa experiência de compra. Ele facilita, mas ao mesmo tempo é péssimo para a experiência de compra, tá? Eu vou dizer porque eu opero em marketplace muito menor, que não tem o anúncio de catálogo com obrigatoriedade. A gente tem o marketplace que tem a obrigatoriedade do anúncio de catálogo, ou buy box, que é como é na Amazon, e a gente percebe que isso transforma a experiência de compra num desafio maior. Sim. Para nós, para darmos uma... Não é impossível, mas gera mais trabalho, né? Mais trabalho. E aí, falando de trabalho... Trabalha no impulso e não trabalha realmente na venda lapidada, que vai evitar o calcanhar de Aquiles hoje do seller, que é a devolução. Que é a devolução, né? A devolução vai entrar nisso aí, porque eu quero que você fale um pouco sobre isso. A devolução quebra empresas. Ela corrói capital de giro, ela faz com que a empresa tenha uma perda de patrimônio, que a empresa tenha que pagar, inclusive, encargos sobre até recursos em banco para financiar tudo aquilo que se para e que se perde em reversa. Hoje não tem destino para os produtos vindos de reversas dos marketplaces. Não tem destino. Hoje é uma quantidade tão grande e absurda, somando o que todos têm, que principalmente no Brasil, que não tem esse mercado, né? A gente vê que, por exemplo, lá nos Estados Unidos já existe um mercado para isso no próprio marketplace. Sim, dos open box, refurbished. Isso. Né? Então, o marketplace já tem isso sendo oferecido ali dentro do próprio anúncio. Então, você tem a opção de comprar o produto novo. Com caixa, sem caixa. E ele já te falou, ó, tenho aqui um já aberto a partir de tanto. Aí já tem a condição boa, média, ruim. Sim. Então, aqui no Brasil não tem. Então, até a condição fiscal, tributária, que atrapalha, tudo atrapalha, né? Questão logística. Isso é uma chamada boa. A reversa quebra uma empresa. Quebra uma empresa.
A gente vai falar só sobre isso porque ele tem uma solução boa pra isso aí, viu? Ele tem uma solução boa de tecnologia disso aí. Mas Tenho antes... 2 perguntas. Então, mas antes, senhora Clarissa, Ah. 25 anos de gestão vendendo online. Será que você tem dúvidas sobre gestão de pessoas nesse caso? Então, porque assim, veio Eu adoro esse assunto. outras gerações, eu acho que de lá pra cá você deve ter sentido essas mudanças. Como você fez com a sua equipe? É uma equipe hoje que tá redonda? Me conte esses desafios Sim. com pessoas. Tem gente com 25 anos do seu lado já ou não? Não tem. tirando Agora sim. a sua Porque a gente sorte. tem costume de falar, na minha época, era mais fácil contratar lá atrás ou não? Eu vou falar um pouco sobre contratação, tá? Tá. Nós temos, hoje, na nossa empresa, nós temos meio que uma divisão de gestão, né? Tá. Então, uma parte da empresa eu aplico 100% a minha gestão e a minha visão de RH. E até Perfeito. por questões realmente de gestão, vamos falar, nós deixamos um pouco de liberdade entre os diretores de cada área, né? Tá. Então, nós temos uma parte da nossa operação feita em São Paulo, uma outra parte da gestão da operação é feita em outro estado, tá? Uhum. E aí eu vou dizer um modelo que eu adotei, que foi o melhor, depois de anos nós sofrendo muito. O Mário foi um cara que esteve muito presente, né? O Mário foi uma pessoa que esteve sempre muito presente junto com a gente. Hoje estava fornecendo alguma coisa, estava participando com uma amizade ou parceiro. Sim. De alguma maneira a gente estava lá. O Mário, depois daquele dia que eu acabei com ele, a hora que eu peguei lá. Eu só fui o problema que falou o telefone. Ele foi o cara que me ajudou a desabafar aquele dia, por isso que eu gosto tanto dele. Só foi sorteado. Falei assim, Mário, eu te Foi amo, Mário. o terapeuta naquele momento. Então, assim, mas o Mário foi o cara que ouviu, ele compilou Sim. tudo e depois ele retornou ainda, falou, tô fazendo isso aqui, ó. Tem uma solução boa pra você aqui. Achei um cara que quer resolver. Tá junto, tamo junto. Então é isso aí. É isso. Então o Mário, ele acompanhou, viu os desafios que a gente teve. E aí eu vou falar assim, depois de um tempo, eu inclusive falei sobre isso num fórum, em que que estive nesse fórum com um amigo, que é o Augusto Palomo, que é um consultor, né? O Palomo da Hiper, né? Isso. Então, nós participamos de um fórum onde eu falei sobre isso. Eu só me arrependi, porque depois que eu terminei, aí os meus funcionários todos sofreram um assédio e metade saiu porque ofereceu propostas, entendeu? Meu Deus. A Econ Lovers, Ednilson, como você sabe, a Econ Lovers, a gente é uma comunidade de talentos para e-commerce. Se você quiser trabalhar no e-commerce, você precisa se cadastrar aqui. Se cadastra porque as empresas vão te achar aqui. Uma pessoa, quando a Econ Lovers ainda era uma empresa, vamos dizer assim, apenas na consultoria, não era ainda um aplicativo, foi indicada para a empresa do Ednilson. E eu arrisco dizer que talvez seja o seu funcionário mais antigo lá, ou não? Atual. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Não, acho que tem... Não vou nem falar nome, pra vocês não virem roubar ele lá. É dos Deixa mais... Pegando essa fase, a fase... Fulfillment... Pós-fulfillment, né? É o mais antigo, acho. É? Olha que legal, viu? A Econ Lovers contratou o funcionário que hoje, em termos de tempo na casa, é o que mais está lá dentro. Mais tempo lá, olha que legal. Que é o nosso colaborador a nível consultor. Ele é um colaborador nosso que tem a propriedade de prestar consultoria. Sim. Ele tem, chegou lá no conhecimento, ele ainda estava aprendendo também. Porque essa tempestade, por exemplo, que a gente viu, ele sempre estava ali no meio. Era ele que era o cara que coordenava, entendeu? Eu só não vou falar seu nome aqui, porque vão querer te roubar daí, tá? Abraço pra você. É verdade. Mas eu acho que esse cara tem um potencial para uma carreira solo gigante, né? Mas eu espero que ele nunca nos abandone. Mesmo que ele faça... A pressão, sem pressão. Pode fazer, mas não nos deixa. Faz um paralelo. Estejam junto conosco nos nossos projetos, entendeu? Estejam junto conosco. Mas você está falando de gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Você criou uma cultura depois de todo esse turbilhão, não é isso? Sim. E assim, Ednilson, só para contextualizar também na questão... A gente atende alguns clientes que estão nessa fase, assim, que... Poxa, a logística bagunçada, não tem funcionário ainda. Então, eu acho que o que você vai falar aqui vai trazer uma luz, né? Eu sempre fui assim, principalmente depois de muitas tempestades, né? Sim. Muita dificuldade de contratação. O Mário mesmo acompanhou uma ocasião, porque qual que é o problema da contratação? O colaborador, ele promete muito em seus currículos. Ele realmente
coloca lá certas experiências, mas vender em marketplace é algo que é diferente do e-commerce. Hoje tem ficado um pouco mais próximo, porque o marketplace se tornou algo mais comum, né? Inverteu agora. Isso, mas eu aprendi lá na época da dificuldade extrema, tá? Então, hoje que o marketplace, ele é o que domina, né? Sim. Ainda mesmo dessa maneira, quando você fala assim, você tem experiência com e-commerce? Eu tenho. Quando vem para o marketplace, é outra coisa. Agora, quando vem para o Mercado Livre, cara, aí esquece. Outro universo. O que é hoje, amanhã não é mais. Eu me habituei a trabalhar dessa maneira, tá? O Mercado Livre mudou tudo, então você já tem que se habituar essa nova Ou seja, diretriz. Você criou uma cultura de dinâmica de aprendizado, né? Isso. Então, o que eu percebi? Eu hoje não contrato já... Hoje não. Já, pelo menos, vamos colocar aí há uns 6 ou 7 anos para cá, eu não contrato com experiência. Calma, volta. Não, isso dá um bom corte. Então, Ednilson, você quer dizer que você... Não contrato mais com experiência, colaborador com experiência. Você procura gente que possa aprender e não que já sabe. Isso. O que é a minha Disposta análise? a aprender. A minha análise ela tem que ser profunda, seja por uma empresa de RH, seja por nós mesmos, que nós fomos desenvolvendo isso, e eu fui passando para quem me ajuda a contratar, né? Eu prefiro analisar a capacidade de aprendizado daquele candidato. Sim. Eu quero saber a formação dele, eu quero entender durante a entrevista, principalmente que eu já tenho um questionário de pré-avaliação, depois submeto ele a uma outra avaliação um pouco mais aprofundada, entendendo dele a visão para trazer solução em certos desafios. E você participa desses processos? Participo. Eu participo dos processos, da criação, de como é o processo de entrevista. Você adora o RH. Adoro. Eu Não, adoro. é porque eu gosto, inclusive, de entrevistar pessoalmente. Entendeu? Recentemente, eu ouvi algo, e isso é um pouco difícil quando a gente vai contratar. Então, por mais que a gente trabalhe indo atrás, muitas vezes tem empresas que precisam que a gente vá atrás desse talento faça essa pré-triagem e tal. Mas a gente sempre opta pela empresa fazer a entrevista final. A gente não abre mão disso, porque a gente tem ciência de que a empresa precisa decidir, né? Não, da mesma maneira que pessoas, não existem empresas iguais que adotam o mesmo modelo. Porque se existisse um modelo que fosse um modelo mágico, não teríamos empresas mais e menos. A gente tem modelos que comprovadamente melhoram e diminuem risco. Isso, mas minimiza. É como tem que saber se encaixa você tem que ter uma base. Você entendeu? Então é ali assim, ó. Você tem, a base, é claro, ela não pode ser ignorada. Você tem que ter uma base. Só que aí vem o algo mais de cada gestor, de cada empresa, de cada modelo de negócio. Cada empresa é uma diferente da outra, né? Não existe um modelo único. Ó, vai nisso aqui que a sua empresa vai ter sucesso. Se existisse, não tinham empresas que não têm sucesso. Mas a minha tristeza foi ouvir o quê? Eu não vou ter tempo de treinar. Então, assim... Mas é aí... Existe isso, assim, porque... Pelo menos a cultura da sua empresa, a pessoa vai ter que ser treinada, já passou por isso, contratar gente com experiência e ver o que acontecia. Qual o modelo que deu certo para nós? Nosso índice de assertividade, né, nesse escritório, principalmente de São Paulo aqui, né? Ele é de 95% em contratações. A gente diminuiu demais aquela contratação que chega lá no final, passa na experiência, você fala assim... O famoso turnover, né? Você não fica girando mais pessoas. Assim. Você fala assim, não é o que a gente precisava, e a empresa gasta recursos com isso, entendeu? Ela gasta para treinar aquele colaborador que depois ela tem que acabar desligando porque ele não conseguiu acompanhar. Então, porque assim, é essencial você ter um material muito bem feito, que é o que a gente tem hoje, todo documentado de treinamento. O onboarding de vocês é muito bom. E autotreinamento, tá, gente? Não existe mais lá, senta do lado daquele que ele te ensina. Não existe. Eu já vi que quando eu contratei, eu já certifiquei aquele colaborador pelo QI dele. Eu certifiquei ele. Esse cara é ensinável, né? Vai sentar lá e vai embora. Que ele é uma pessoa resiliente, porque você tem que buscar essa resiliência na pessoa. Ele, no mínimo, participou de um TCC no processo lá de formação dele, porque eu acho que é o mínimo que tem que ter uma formação. Tem que ter uma formação, né? E entender na entrevista quais são os objetivos dele. Se ele está transitório
porque ele quer seguir a carreira dele lá na frente, né? Sim. Ou se ele realmente, de fato, Quer crescer tem com intenção esse de negócio. crescer, O que você buscar avalia hoje é conhecimento. capacidade cognitiva, criativa e ambição. Exatamente. O que ele está ambicionando. Se encaixar com o que você espera, Exatamente. Até aí porque você todos que tá são pra pegar contratados esse carro. lá, eu não contrato mais líderes. Não contrato. Eu não busco supervisor, eu A não pessoa busco cresce gerente. junto com você. A pessoa ela vai entrar ali e vai desenvolver. Entendeu? Então nós vamos acompanhando dentro do Você desenvolvimento. tem um PDI aquele- já. Isso, aquele Uhum. que a gente já tenta buscar esse pequeno perfil de liderança. Ele não é muito fácil detectar, mas a gente tenta detectar na hora da contratação, porque eu preciso sempre de líderes. Sim, Eu falo para todos, inclusive, olha, eu estou contratando você para um dia você ser um líder aqui. sim. Então, por Mas isso depende que de você está você, né? passando aqui por esse processo, É. por isso que você está vendo perguntas aqui que você fala assim, mas que pergunta sem fundamento? Teve gente que chegou, teve candidato que chegou a responder. Não vejo fundamento nessa pergunta. O cara respondeu isso no processo. É, Mas já- falou que não te vejo fundamentado aqui. Então, Tchau. exatamente. Não, e tá tudo bem. Então, se ele não conseguiu ali, e entender... que bom que já ali já Isso, já parou, encerrou. já encerrou, né? Porque se ele Imagina, não tem uma conseguiu pessoa... entender o fundamento daquela questão, por mais absurda, porque pode parecer absurdo, mas é justamente ali que está que eu onde vou- você pode é, avaliar, né? E eu diminuí muito aí o índice de O demissões, time né? é grande hoje, Genilson? Cara, não, ao contrário, Tem um time compacto o time, e eficiente. o time compacto, e eu vou falar para você que por conta da tecnologia, a tecnologia que nós mesmos desenvolvemos, que hoje a gente tem uma startup de tecnologia, né, com uma solução fantástica, ela nos ajudou a diminuir muito a necessidade de mão de obra, né? Então hoje a gente tem a IA a nosso favor também, que está fazendo Ótimo. muita coisa, a gente tem um BI mais aprofundado, entendeu? A gente tem uma automação em várias, inclusive na própria reversa, que é muito importante você ter o controle sobre isso, junto não só à logística, junto à sua logística, junto ao seu armazém, mas junto aos fornecedores. Tem que ter um acompanhamento Sim. muito milimétrico ao que está viajando, porque você vai olhar lá, você fala assim, poxa, no Mercado Livre eu boto lá e falo, caramba, eu tenho tudo isso aqui de pacotes que representam tanto em capital de giro só viajando, só de pessoas que devolveram e eu ainda nem sei quando vai chegar. Ah, eu tenho tanto que já está atrasado há mais de 30 dias. Gente, peraí, deixa eu abrir chamado tudo isso aqui. Tudo são Então, dados. Então isso a gente hoje conseguiu colocar a tecnologia, mas por quê? A gente sempre teve o domínio e a gente também treinou pessoas para estarem olhando isso, né? Sim. Mas aí, voltando à questão mais específica do RH, Sim. o colaborador, o candidato que você já analisou e que ele realmente é bom no nível de QI para aprender, você dá o material que está publicado na mão dele, ele em 7 dias já está apto a não só trabalhar, mas não precisar consultar o companheiro. Vai lá e consulta o manual. Perfeito. Você perde tempo para publicar o manual? Perde. Você vai perder um certo Eu tempo. lembro que Mas é um tem tempo que você ganha. Eu acho que eu cheguei a enorme lá na participar com frente. vocês de um projeto que a gente estava fazendo de intranet, tá? Sim. Eu lembro disso aí. Sim. Então é uma intranet. E outra, Foi um posso te comecinho, falar? né? Não, Óbvio. eu também utilizo uma solução, que é uma solução do Vale do Silício, né? Acho que você deve já ter ouvido falar do Bitrix. Uhum. Então, porque o Mário foi um dos caras que nos ensinou lá a usar o Trello, né? Sim. A gente viu como que era importante isso. Aí a partir daí, eu mesmo, né? No meu papel, fui buscando uma solução para ter uma comunicação entre uma Uma empresa. suíte mais completa para abraçar toda a sua operação. E para né? colocar Uhum. uma comunicação ampla em uma empresa que ela tinha um escritório em São Paulo, um escritório em outro estado, um logística em um terceiro estado, você entendeu? Uma Fornecedor outra do logística em Brasil uma terceira, inteiro. uma quarta cidade, você entendeu? Então, eu tenho funcionários em todos os lugares trabalhando. Então, beleza, vamos implantar isso. Final de 2018, comecei essa implantação. É. Eu lembro que eu só joguei umas faísquinhas lá e vocês foram Foi, a desenvolvendo sozinhos. faísca veio em Pegou cima fogo. da gasolina, que já estava ali. Pegou, eu falei, isso tem que mudar. Sim. Nós temos que ter uma comunicação ampla e não acabou o telefone. Hoje não tem mais linha telefônica. Você acha que tem vez para o empresário Nós hoje? temos só as linhas para o pessoal que trata reverso. O empresário de hoje, você acha que ele tem espaço para continuar vivo? Porque o Sebrae, se eu não me engano, tá? Eu posso falar um número errado aqui, mas se eu não me engano, a última vez que eu vi era 5 empresas abrem, 3 fecham no primeiro ano de operação. Você acha que tem espaço hoje, Ednilson, para um empresário que não muda, que não é dinâmico? Não.
não tem. Porque você pegou essa época que você conseguia sustentar um Sim. tempão a mesma Sim. coisa. E aí você foi mudando. Porque Não, você hoje eu poderia ser você é um um cara muito dinossauro rápido. aí, eu chegar e falar assim, poxa, a minha mente é tá lá assim, atrás, eu pronto, quero né? assim, porque Mas assim eu deu sempre certo. vou ser muito Não, dinâmico, claro que tipo não dá assim, mais. eu jogava uma ideia, quando eu ia na outra semana, você já tava, o Ednilson, te deu uma ideia, você já montou tudo. Você é aberto para você é um cara muito rápido. as mudanças e vão acontecer porque, muito assim, mais o mudanças, RH né? é um dos desafios. É. E eu vou falar que o RH é a espinha dorsal, né? É um dos pontos aí mais importantes para se manter o negócio, né? Sim. Independente se você precisa ter muito, se você precisa ter pouco, mas eu vou falar assim, a tecnologia tem que vir a favor também. Você Sim. tem que colocar o profissional, mas você tem que dar a ferramenta para ele trabalhar. Sim. Você entendeu? Então, É uma troca também, né? então por isso que quando você pega um funcionário com vícios, eu era supervisor, eu era tal, eu não busco mais esse, eu já tenho uma linha lá dentro de mostrar que todos têm oportunidade. Sim. Você pode ser o supervisor, pode ser o gerente, você pode ser até o diretor ali na frente, entendeu? Desde que você realmente atenda as premissas necessárias e evolua dentro do material que a gente sempre vai estar te dando e o suporte, a ferramenta. Mas olha só que legal, né? A gente recebeu algumas convidadas de RH que trabalham com RH há mais de 20 anos, assim como eu também. E é unânime que todos, né? Todas nós acreditamos que o quê? Não é o RH que vai fazer o milagre, é o gestor. O gestor. O né? RH, Então, o RH, ele entrega para você, o gestor, ele vai te entregar, aí o RH vai ter a competência de filtrar aquilo que você precisa. Sim. Quem vai ter a decisão final, eu quero sempre ter a decisão final, né? De Sim. chegar ali e falar, olha, eu gostei, eu não gostei, ou eu Como é quero que fazer. ela fala assim, eu não mando em nada, né? Como você fala? Não, o RH ele toca em todas as áreas, mas a gente não manda em nada. Quem manda é o líder, é o gestor. Mas a gente pode facilitar, Sim, a gente pode te sugerir, mas a decisão final não é Você vai nossa. eliminar uma grande parte do tempo que Sim. existe para fazer, posso principalmente te ajudar. contratações como a que eu gosto de fazer, né? Então, é importante isso sim, né? Porque eu faço tudo, mas tem partes ali que eu talvez não precisasse estar fazendo e estaria ganhando tempo, né? Sim. Mas eu fiquei tão assim, ressabiado, tão... E você gosta também, né? Eu gosto. Mas foi tanta coisa que deu errado que eu falei, cara, vamos botar a mão nisso aí, né? Então nós fizemos aí aquele sistema de comunicação. Eu falei, já em 2018, você lembra que a gente falava, home office é uma coisa que eu acho que cabe muito bem aqui. 2018, comecei a Eu implantar. só queria ter certeza Gente, que tira funcionasse. laptop para todo mundo. Laptop para todo mundo. Eu lembro dessa época, Não, pô. beleza. Mas ninguém faz home office aqui, mas não tem problema. Laptop para todo mundo, você entendeu? Só laptop. Beleza? Vamos colocar um sistema de comunicação, porque eu já projetava começar a fazer um híbrido, né? Sim. Veio a pandemia. Já estava tudo implantado. Tava tudo... Nossa, Ficava olha pronto. só. Gente, Sabe o que aconteceu? Naquele dia do furacão da pandemia, Trabalhar de casa. eu nem estava no escritório. Uhum. Infelizmente, a minha mãe, ela faleceu bem no dia onde começaram as primeiras mortes de Covid, mas ela não era Covid. Minha mãe tratava lá, Eu né? lembro. Sim. Um câncer já há muitos e muitos anos, só que ela já estava no terminal e foi no dia que ela faleceu. E foi no dia que o bicho pegou. Explodiu mesmo. Eu tava no hospital lá, uma loucura dentro do Nossa. hospital, loucura. Os caras chegaram lá, começaram a distribuir máscara para todo mundo. Ó, põe a máscara, já morreu, não sei quantos e tal. Falei, meu Deus, cara, minha mãe ali naquela situação, Sim. todo mundo pondo máscara, né? E aí, o que a gente faz aqui no escritório? Eu falei, ó, é o seguinte, fala para cada um pegar o seu laptop, vai embora, fecha o escritório, vai para casa. Já tá todo mundo... o pessoal satirizava comigo, né? Mas eu não gostava no nosso escritório de São Paulo aqui que se falasse sobre trabalho aqui, sobre situações de trabalho, rotina de trabalho. Sim. Só por escrito. Eu já coloquei isso porque eu falei assim, as palavras se perdem. Então você pode ter o diálogo, mas tudo que eu você te falei conversar- aquilo, quando que você falou? Aí fala aquele Exatamente. negócio, né? Exatamente. Eu Eu lembro, tinha muitos problemas, já tinha acabado com isso aí. Formaliza. Desde 2018, formaliza. Tá? Aí, Perfeito. alguns até tá tipo assim, poxa, que hora você vai sair pra almoçar? Manda pra mim aqui, né? Tal, dando risada, Parecia né, chato, zoando, mas depois quando veio a pandemia, Porque, você tipo estava assim, é preparado, muito né? chato, Era muito chato, mas, cara, eu vou falar pra você que nós ficamos 2 anos 100% home office. Nossa. 2 anos. Eu mudei até de São Paulo. Uhum. O escritório ficou fechado durante 2 anos. Eu tive várias contratações durante esse período. Aprendeu a surfar, Denilson. Remotamente. De maneira remota. Mandava entregar o laptop
de motoboy na casa do Sim. colaborador. Teve colaboradores que se conheceram depois de 2 anos, que só se conversavam através Online. Teve aquele cara que Não, entrou e saiu e nunca Sim. viu o outro, né? E sabe, e pra gente, né, hoje a gente vive um tempo onde as pessoas parecem que não sabem o que querem, né? Sim. Então, pronto, veio a pandemia, né? Todo mundo teve que, de forma forçada, ir pro home office. Aí, daqui a pouco, ok, começa a voltar híbrido. Aí, uma grande empresa decide voltar pro presencial, os outros querem todos voltar. Então, Sim. assim, peraí, mas deixa eu olhar pro meu cenário, Exatamente. ver o que é melhor pro meu colaborador. Você tá pronto, igual aquele Não é só grandão, porque será? né, o grandão Sim, voltou, ou sim. independente, né, de quem seja. Mas deixa eu olhar para esse cenário, deixa eu ver o que dá certo, o que vai melhor se encaixar, o que não, vai e atrair outra, mais talentos, talvez. O ganho né? de produtividade foi muito grande lá naquela ocasião. Eu tive pouquíssimos problemas, tá? A adesão foi unânime, né? Uhum. A maneira como o pessoal se sentiu acolhido naquele momento, de não estar se submetendo a ter que pegar transporte público, para ir para o escritório, entendeu? Sim. Tá no ambiente da casa dele ali, enfim. Foram 2 anos ali em que eu entendo que para muita gente foi cansativo, porque você ficar dentro daquele ambiente de casa também não foi legal. Então nós promovemos algumas enquetes depois para entender como o pessoal Olha, avaliava. Você Isso. trouxe dados, né? Isso, exatamente. Para Dá para ser no entender. achômetro. Isso. O que você acha? 1 dia, 2 dias, vamos votar. Vocês querem votar 100%? Eu falo que Como o que é? RH sem dados é um grupo de fofoqueiro. Sim. E aí eu Só fui acha, vendo a não sabe opinião de nada. cada um e tal. Falei assim, gente, vamos fazer o quê? Vamos voltar uma vez a cada 15 dias, primeiro, tal. Ah, eu topo. Então, beleza, bora. Ó, vamos aumentar. Aí eu percebi que a convivência era uma coisa que estava sendo necessária, né? Sim, Na sim. primeira confraternização que nós tivemos, eu senti uma certa frieza. Eu falei, gente, peraí, que tá ruim. Vamos estabelecer um meio termo aí. Então, hoje nós estamos aí com home office em 2 vezes por semana, em média. Sim. Quando a gente percebe que vai ter um feriado na semana, vamos botar uma vez só na semana para deixar o pessoal um pouco mais light em casa, Sim. né? Então, vocês vão se moldando aquele dinamismo que eu Isso. falei, né? Se é Legal. dinâmico, Se a gente começa a ver reclamação, Gostei poxa, demais acho que disso. era melhor a produtividade se a gente fizesse mais reuniões, tivesse mais Mas é presencial. que eu te falar, Bota um você dia dá mais. muita voz pra todo o seu time conversar, trocar ideia, todo Dou. mundo entender, e a decisão fica por sua conta, mas você gosta de ouvir todo mundo. Isso. E vou dizer que eu consegui treinar lá de uma maneira em que, para mim, só chega aquilo que realmente tem que escalar no máximo. 90% das A galera questões consegue se resolvem por baixo. Ótimo. Então, a gestão, realmente, ela está muito bem controlada nisso daí, entendeu? Você Bom gestor não é o que tem que ficar ali toda hora, não. Então, aquela questão da documentação, dos processos, dos manuais, isso é 25 anos, deu pra errar importantíssimo. bastante também, né, Com Denilson? certeza. E deu um trabalho para fazer, mas vou falar, foram alguns meses de trabalho para anos de tranquilidade agora. Ótimo, O que a gente perfeito. faz hoje são adaptações em alguns manuais de acordo com o que se mudam, né? Porque Legal. realmente não vai ficar tudo a mesma coisa a vida inteira, né? Edilson, você não dá palestra para empresários? Então, o tempo não me permitia. Hoje eu posso dizer que eu tenho mais condições, né? Tem Logo você vai falar seus arroba Não, aqui mas pro pessoal te seguir. Edilson, de verdade, tem muitos empresários que precisam ouvir isso. Né? Que você ajudaria Entendo muito. que sim, de entendo que verdade. sim. Eu tenho feito várias consultorias, mas mais Faz no uns sentido de vídeos. marketplace, né? Mas a mentoria da venda, do Isso, De consumo, da verdade, construção porque do você canal passou de por venda, né? problemas, Sim. né? E viveu isso, Sim. porque é difícil, sinceramente, as pessoas acreditarem em alguém que nunca viveu o que você viveu. Né? Então você viveu isso, Vivi então muito. Aquele negócio Neymar, né? trazer Saudade que você não a teve, né? confiança Com mesmo, certeza. né? Você sabe quais são os Sim, os e um problemas. outro detalhe, né? Para contratação, nada contra, não tem nem, assim, não é preconceito em pessoas com experiência, tá? Para resolver o meu seu problema, cenário, como eu estou dizendo, cada empresa tem a sua maneira, É porque você tem a capacidade sua hoje, necessidade. dentro do seu Mas- onboarding e dentro do seu Isso, material não é onboarding. de acadêmico Palavra interno, essa, isso. você consegue contratar uma pessoa de nível menor e treiná-la. treinar. Tem Tem gente empresas que que não não têm essa consegue, capacidade. não tem. Não É. documentou, É o que eu não falei, tem gente, nada. o modelo, Aham. não existe um modelo certo e exato para ser seguido, né? É isso. Essa adaptação, né, eu fiz mediante o cenário que eu sempre enxerguei. Então, o que eu enxerguei para nós? O colaborador com experiência, ele não vinha com experiência só, ele vinha com vícios, Culturais. com resistência a Cultura, seguir né? processos. Uhum. Porque os processos têm que ser muito bem estabelecidos. Se uma empresa não tiver processos bem estabelecidos, ela não consegue se organizar.
Então, não é cada um tentando resolver o problema da maneira dele, é da maneira como a empresa determina que tem que ser resolvido. Então, nós temos, como gestores, a obrigação de enxergar a dificuldade de cada cenário para construir o processo. Sim. E isso, eu, como gestor principal, os gestores que estão abaixo, a cada linha de hierarquia que existe ali, né? Eles têm que dominar isso aí para entender qual é o processo que eu tenho que construir aqui para mim mitigar os erros, para mim conseguir levar maior produtividade, né? Mediante o cenário que eu estou enxergando. Sim. Se eu tenho uma dificuldade, deixa eu buscar um nível acima, você entendeu? Ó, vou buscar um nível acima e vou apresentar o meu processo aqui para o nível acima. O nível acima vai olhar, olha, eu acho que ainda precisa olhar mais um outro nível. Então, eu acho que tem que ser assim. Sim. Até se moldar, até se construir o processo correto. Vai dar certo pra você. E você vai adaptando esse processo. Então, nós, durante o período desses anos, né? nós fomos várias vezes adaptando esses processos. Até por conta de um colaborador chegar e dar uma opinião, porque a gente tem que ouvir a opinião. Olha, esse processo está engessado. Eu cheguei nesse momento aqui, se eu for seguir isso aqui, eu tive esse cenário. Opa, gente, peraí, a gente não previa isso. Vamos readaptar? Vamos readaptar. Mas isso sempre vai estar contemporâneo, isso vai estar sempre moderno. Mas até eu fiz a gravação de uma aula, né, recentemente, e a gente fala das soft skills. E uma das soft queridinhas, assim, eu acho que isso dificilmente vai mudar, é a pessoa ser ensinável e adaptável. Sem isso, como que... Não, hoje em dia não dá mais, não. O cara não consegue Ainda mais nenhuma com tantas empresa. coisas assim que a gente talvez nem imaginasse que estariam acontecendo hoje, estão acontecendo e vem mais mudança por aí. Se eu não for ensinável e adaptável, como que eu vou sobreviver? Nenhuma empresa quer você. Eu vou até pegar a frase esse que me gancho. conquista. Você sabe fazer isso? Olha, eu não sei, mas adoraria aprender. Perfeito. Você entendeu? Eu acho que isso Ó, pegou uma dica aí? Conquista. Se um dia você for entrevistado pelo Ednilson, fala essa frase que você já ganhou um ponto. Ednilson, eu queria pegar um ponto aqui, esse gancho, que ela tá falando de adaptabilidade e tudo mais, pra gente, porque já estamos indo pro fim. Eu queria ficar mais 5 horas com você. Nossa, aqui. eu tenho conversa aqui pra muito. O papo não, tá a tão gente bom. faz parte 2, Mas eu queria dar a oportunidade, porque eu acho que tem gente que precisa abrir caminho na força e tem gente que merece que o caminho seja aberto. Sim. Você é esse cara que merece. Então, assim, a gente não tem uma audiência de milhões de pessoas, mas às vezes tem um cara que vai te ouvir aqui que pode mudar o negócio. Então, eu queria muito que você contasse para as pessoas como que tá a sua empresa hoje de tecnologia. Porque depois de tudo isso que vocês fizeram, gente, a operação de e-commerce deles é incrível. Procura depois o arroba dele, vai falar aqui, você vai achar ele lá e tudo mais. O foco eu quero é contar a história do Ednilson e não ficar falando de números ou nomes e tal. Tá? É óbvio que ele é grande, né? Tem 25 anos na operação, o Mercado Livre abraça o cara em tudo que eles fazem, então pode ter certeza que o cara é grande. A questão aqui é, vocês decidiram não só ser um e-commerce, vocês decidiram também atender os e-commerces. Como? Primeiro criando para si mesmo o software que atenderia vocês e a demanda de vocês. E aí, entendendo isso, vocês se tornaram um software. Sim, de uma é startup um projeto Ednilson, não é um projeto que não tem nada a ver com a tua operação de e-commerce. O que tem a ver é que você pegou a expertise que você tinha ali para construir. Sim, para construir. Você tem seus sócios aí, né? Que é o Matheus sim. E Júnior. E na realidade, eu sou fornecedor dessa tecnologia para a minha própria empresa. Isso, a sua empresa é cliente dessa tecnologia. Isso, dessa tecnologia. Mas então, uma conta startup, um pouco pra gente. Qual é o nome dessa startup? É o Datafluence. E o que ela faz? Como que ela foi criada? O que ela faz hoje? Então, ela praticamente faz ali 80% da gestão, né? E a gente utiliza, claro, na nossa empresa algumas ferramentas de suporte que para nós não foi interessante desenvolver, até porque são ferramentas mais baratas que existem no mercado aí, que dão, nas consultorias que eu faço, né? Eu até indico todas as ferramentas que são mais adequadas a cada tipo de negócio. Porque tem um negócio que é pequeno, talvez uma ferramenta não se adeque, tem uma outra que se adeque mais por conta de custo, né? Mas o importante é você saber que solução para cada questão dentro da empresa você tem que aplicar. E tem que aplicar tecnologia em tudo, tá? É necessário. Mas a nossa solução, ela faz a gestão de BI, ela faz a análise de mercado, ela faz precificação. Pra galera entender aqui, na prática, tem uma loja no Mercado Livre, uma lojinha na Shopee e vendo na Amazon. Tem lá 3 canais de venda. E eu tenho versões aí eu tenho básicas meu Tiny e versões mais avançadas. Aí eu tenho meu Olist lá, meu Tiny RP. Tá. Aí eu não sei fazer análise, eu não sei quais são meus números, não tenho nada disso. Sim. Então, esse é um dos problemas que vocês ajudam a matar, certo? Sim. Vocês conectam nos marketplaces e trazem números reais. A gente conecta no ERP,
Se a empresa, porque assim, é indispensável hoje, tá, para um seller de marketplace, e aí a gente, nessas consultorias que a gente tem feito, a gente esbarra ainda que tem gente que utiliza, por exemplo, não utiliza um ERP. A planilha. Aí tem a planilha, ou tem, por exemplo, uma Tray, que é uma solução boa, né? Mas é plataforma de e-commerce. Mas é uma plataforma de e-commerce. E o cara ainda utiliza como se fosse um ERP, isso, você acredita? Tem isso. Só porque é hub. Só porque eu falei é um hub. Mas aí você começa a entender. É porque ele é um hub. Não. Como ele anuncia e faz nota fiscal. Não, e operações grandes. É porque como ele anuncia e faz nota fiscal, ele cresceu, né? E a operação dele cresceu demais. Só que ele já perdeu a mão e não sabe. E o problema, sabe qual é o problema quando se cresce vendendo no marketplace? Eu até falo em um dos meus vídeos lá, que para ser um profissional da área de saúde, para você ser um profissional aí da área de números, de finanças, realmente respeitado, você tem que passar por uma formação acadêmica, né? Vamos falar, né? E nós, empreendedores, não existe a faculdade de empreendedor. É verdade. Fala assim, olha... É a vida. Nós temos aqui o curso de empreendedor. Você vai se formar com um diploma acadêmico de empreendedor, para você passar por um período de estágio, como é necessário para tudo. Cara, o empreendedor é isso aí, ó. Comecei a vender, talvez porque, poxa, eu perdi meu emprego e eu quero começar a fazer algo para mim. Cansei de trabalhar para alguém, né? Tive um momento na minha vida em que eu fazia isso aqui, não deu certo mais, vou tentar aqui, empreender aqui. Então, o empreendedor, ele vai crescendo e vai aprendendo dentro do universo dele ali. Você entendeu? Os primeiros desafios vêm, ele não está preparado. E aí ele vai aprendendo com cada desafio. Se o desafio for muito grande, ele quebra. Aí desiste, quebra. E a tua empresa, ela nasce nesse sentido? De tentar atender esse cara? Sim. Sim, a nossa consultoria e o nosso sistema, ele vai, tipo assim, que nem eu entendo que um ERP, você tem que ter um ERP. Escolha um ERP que seja. Mas tem um ERP baratinho e tem um ERP mais complexo, né? Por exemplo, tem empresas que não dá mais pro cara usar um Tiny, um Bing, não dá. Aí ele vai para um SAP. Mas pode ser o começo, né? Mas tem empresas que ainda usam e fica adaptando metade da operação de maneira manual, porque o ERP dele não atende tudo que ele precisa. Aí a Datafluence, né? Datafluence. Ela conecta no ERP, conecta no marketplace. E nós temos parceria com ERPs mais avançados para operações mais... E eles entregam pro cara um BI super complexo. E a gente integra também no ERP que é a empresa. A gente pega de qualquer porte. Empresa, ele pode tanto atender na versão mais básica e por pequeno seller que começou, que precisa de algo, né? Que não é simplesmente um hub de integração. Não é um hub de integração, tá? É Nós não somos... nós temos BI mesmo, né? Negócio pra... Nós temos a gestão e BI. E o que mais que ele tem além do BI hoje? Você falou da reversa. Tem da reversa. Ele faz com a reversa? Então ele faz, por exemplo, ele vai deixar tudo mapeado a reversa, porque isso é o que quebra a empresa. Fala na prática, como é que seria isso? Para esse cara que tem um Bling, um Tiny... Ele tá com um número X de produtos que foram devolvidos no Mercado Livre, que ele não tem um mapeamento disso. Ele dá um mapeamento, por exemplo. Né? Ele sabe o que está chegando, ele o que está vindo, o que não ele veio, sabe quanto chegou. tempo tá atrasado, tem que abrir chamado, por exemplo. Ele faz a conciliação nos pagamentos lá de comissões, se é cobrado errado, porque tem muita comissão errada, frete errado. Isso, exatamente. Aí ele já atribui esses custos no produto, você entendeu? Porque na hora de fazer a precificação, não é só você entender quanto você pagou e quanto você vai vender. Porque durante o período que você vai... Tem tudo isso, né? Porque você vai negociando um determinado produto durante um período, o custo dele mudou, tá? Então são os custos ocultos. Você fala assim, peraí, quando eu comecei a comprar, ele custava esse produto para mim R$100, eu vendia a 170. Legal, só que durante o histórico desse produto, ele não custa mais R$100. Ele custa R$100 do fornecedor e você gasta mais 20 aqui com as devoluções que você tem nesse produto. Ou seja, o produto, o risco não foi calculado. Exatamente. Então, e aí o seu software ajuda ele a enxergar isso. Ajuda a enxergar isso. Qualquer um pode contratar, Genilson? Pode. O cara entra onde? Como fala para aquela câmera ali, ó. Qual que é? A gente tem lá o www.datafluence.com.br, né? Datafluence é D-A-T-A-F-L-U-E-N-C-E. Datafluence, é isso aí mesmo. Né? A gente vai colocar na descrição do episódio, tá? A gente coloca na descrição para vocês aí.
datafluence.com.br, ele encontra lá, ele contrata, faz tudo sozinho. Isso, aí se ele tiver dúvida, pode chamar a gente do suporte, a gente dá todo o suporte, a gente não cobra nada por essa pré-consultoria aí, entendeu? A gente explica tudo. Que Gente, são 25 anos de operação nas costas, com toda essa experiência, virou um software que hoje te atende aí. E a parte de seguir nas redes sociais. Eu já vou te indicar uns clientes, tá? Ah, é? Como que ele te encontra, Ednilson? Muito bom, muito bom. Bom, a gente tá lá Cara, vou falar, a gente começou o projeto agora, né, Ele era low profile, viu? Não gostava de aparecer, não. É, isso aí. Eu sempre fui um cara muito ali, né, muito reservado, então eu resolvi agora... CPF que conecta, não é isso? Isso. O Júnior vai falar pra mim ali, depois vocês acertam. Não, a gente fala aqui agora. Fala aí, Júnior, qual que é? Ednilson Brandão Oficial, tudo junto e sem acento. É isso mesmo. @ Ednilson Brandão Oficial. Tá? @ Ednilson Brandão Oficial. Vai estar aqui na descrição do episódio, tá? A gente vai colocar aqui na descrição do episódio pra você. O pessoal que vai colocar também aí, a gente coloca aí. Ednilson Brandão Oficial. É o @ dele lá no Instagram. Isso, ele vai colocar lá, D mudo e N de navio, tá? Ednilson. Ednilson com D mudo e N de navio. Mas vai estar aqui, ó, na descrição aqui, no nosso GCzinho aqui. Legal. E também na descrição do episódio, bacana, tá bom? Bacana. E a Quality, né? Quality SP? Aí acho que os produtos. Cara, você quer achar. Eu quero fazer. Qualquer produto que você achar. Não. Ele é tão low profile que ele falou assim: não fala dos números, não fala de produto, não. Conta a minha história que é melhor. O intuito aqui é realmente. Mas colocar... só pra conhecer, né? Saber como que é a empresa. Sim, olhar. é a Quality SP, né? No caso, a empresa. Isso aqui é uma das coisas que a Ednilson faz, né? Só falar tudo aqui, vai ficar atrás de todos. É isso aí. Vamos focar na. Agora o negócio aqui é legal. A ideia realmente aqui é me disponibilizar aí pra todos aí como sendo aí realmente alguém para colaborar no desenvolvimento das empresas, né? Agora um negócio interessante, gente, eu não sei se vocês sabem, mas aqui hoje nós vamos terminar esse episódio com uma coisa especial. Normalmente, o que a gente faz aqui? A gente faz uma chamada assim, ó, se o cara se inscrever no nosso aplicativo, ele vai lá e se inscreve de graça. Aí você daria uma dica para essa pessoa que vai ficar oculta só no aplicativo, não aparece no YouTube, não aparece em lugar nenhum. Só que eu vou fazer diferente, na verdade. Porque a história do Ednilson é muito legal. E ele ganhou um prêmio do Mercado Livre que chama Histórias que Inspiram. E ele recebeu da própria mão lá das mãos do Galperin, que é o fundador, né, majoritário do Mercado Livre, junto com o Ministério lá. Ele foi até a Argentina para ser premiado, ó, brasileiro, foi lá à Argentina para ser premiado como a história que inspira o Mercado Livre. Olha que legal, né? Primeiro vendedor da história do Mercado Livre que profissionalizou o negócio, primeiro fulfillment, primeiro mercado pago fora do Mercado Livre, primeiro mercado shops operando de maneira profissional. Sim. Cara, assim, eu posso ficar o dia inteiro aqui falando das coisas que ele fez primeiro. Que os projetos sempre eu fui e foi o primeiro a se lascar em todos eles, depois passar por esse sufoco. Se amenizou pra você, porque ele já... Porque assim, naquele momento que eu tomava a sarrafada, ajudava e dando as ideias para os também foi o primeiro a ser abraçado, e hoje o Mercado Livre abraça ele. Os outros marketplaces são apaixonados pelo Ednilson e a operação que ele construiu. A família Brandão toda ali é uma família empreendedora, tanto é que o software da Datafluence, quem toca, é o negócio da família, dos filhos, todo mundo tá ali envolvido, esposa, todo mundo. Então eu queria dar a chance de você conhecer o vídeo do Histórias que Inspiram, né? Esse vídeo tá no YouTube, certo? Tá. Mas eu vou tentar colocar ele aqui pra você agora. 2015. Se deu certo, você vai estar assistindo ele agora quando acabar o episódio. 2016, eu vou pedir pra gente colocar ele. Você tem esse vídeo? Tenho, eu vou Pronto, ele vai disponibilizar o vídeo pra mim. Sim. E você que tá vendo agora, assim que a gente acabar aqui, não sai do vídeo. Vai terminar o podcast e eu vou pedir pra na edição a gente colocar em seguida o vídeo do Histórias que Inspiram. Então você vai terminar isso aqui e já vai assistir o depoimento do Ednilson lá no Mercado Livre. É uma história até engraçada, porque eu gravei esse vídeo aí do Histórias que Inspiram, foi uma loucura, né? Porque quando eu tive que vir aqui para São Paulo para fazer essa gravação, porque eu fiquei participando desse concurso, eu não estava no Brasil, eu estava nos Estados Unidos, né? Eu estava em férias, entendeu? E aí, ao mesmo tempo que surgiu isso, olha, poxa, você ganhou, você foi classificado, você vai lá para a Argentina, você tem que vir aqui para gravar o vídeo. Vou ter que largar o Mickey. Mas peraí, cara, eu tô aqui do outro lado. Mas você tem que vir aqui, porque inclusive vai ter uma comissão julgadora e tal. Cara, eu deixei a família lá, fiz um bate e volta. Eu me lembro que isso foi no dia 4 de julho de 2016, né? De independência americana, olha. Independência americana. Aí eu tinha que estar 4 de julho aqui no Brasil. Então, no dia 3, eu peguei o avião, vim para cá, participei lá, né, dessa comissão lá que teve de julgar. E aí, naquele dia mesmo, eu fiquei sabendo que eu havia sido classificado, eu havia ganho, eu tive que gravar o vídeo na rua. Então, quem olhar o vídeo vai ver que outros gravaram os vídeos em seus escritórios. Eu não tive tempo de ir para o escritório. Eu fui direto para a sede do Mercado Livre, do aeroporto.
Mas pra isso que sede. tornou o seu vídeo mais legal. Ficou diferente. Ele é super Isso, humano, né? exatamente. Então, você vai assistir, ó. Terminando Vai aqui, assistir. eu vou te dar tchau aqui junto com Eu ele. gravei isso Você vai em frente à antiga sede do Mercado Livre de Santana do Parnaíba, né? Ó, Aqui, Via né? Marte? Foi, é isso aí. Na Vinda Marte, né? Eu gravei ali em frente, né? E no mesmo dia eu saí de Barueri e peguei o voo de volta. Eu fui direto para o aeroporto Nossa. e peguei o voo de volta para estar no outro dia com a família lá, pra terminar as férias. Bom demais. É. Ednilson, a gente ficaria aqui gente, uma tarde toda muito bom. facilmente. Com certeza, o papo tá Obrigado. muito bom e eu, cara, bom, tá gratidão muito gostoso, mesmo. fluindo muito. Quando me convidarem, pode ter certeza que eu vou ter Não, o maior e- prazer é- de falar sobre outros temas. Eu quero Escolha o falar tema mais. que eu quero falar. Essa questão do RH pode ajudar Sim, muito. tenho muito para colaborar gente. com isso por experiência, tá? Sim. Pela sim. dificuldade que eu tive de fazer contratações. E outra coisa, né? É lamentável isso, as pessoas sendo substituídas pela IA, né? É. Mas isso é uma realidade, entendeu? Sim. Só que assim, por trás da IA tem que ter uma pessoa, não tem jeito. É isso. A gente sempre fala, não é a Né? IA que vai Isso, substituir, mas não. uma pessoa que O que saiba nós usar, temos né? que ter são profissionais que vão se adaptando a É entender isso. que a IA é uma ferramenta que está a favor dele, não contra ele, isso, entendeu? Exatamente. Pensar que meu emprego está arriscado, não. A Se você dica não é, souber IA, se aprimore, tentem pelo menos entender aquilo que a IA vai te entregar para você aceitar isso. Eu quero né? terminar com a sua frase que você falou que você gosta muito. Que é, quando alguém perguntar se você sabe fazer algo que você não souber, o que é que você gosta que o cara fala mesmo? Eu não sei, mas adoraria aprender. Pronto. Muito É isso bom. aí. Não precisa nem falar mais nada, né? Só uma acho que é salva de isso. palmas pro Ednilson Porque aqui. assim, bom. eu gosto de pessoas que queiram aprender. Esses são os É que isso. tiveram mais sucesso comigo. É Muito verdade. bom. Muito bom. Então, Obrigada, viu? Muito obrigado, Compartilhar. Ednilson. Parabéns Eu que pela sua agradeço. trajetória, de Muito bom. verdade. E você que está assistindo, segue o canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, aperta no like aí se você ficou até aqui. Sim. E fica aí com o vídeo agora do Ednilson, História que Inspiram. Beleza? Muito Obrigado. bom. Até o Obrigada. próximo. Meu nome é Ednilson Brandão, comecei a trabalhar com internet há 16 anos. Nós atuamos no segmento de acessórios para veículos. Nós trabalhamos com alarmes, equipamentos de som, áudio e vídeo. Eu iniciei após uma crise financeira que o país estava atravessando e enxerguei uma oportunidade através de um comercial de TV que apresentava um site onde você poderia comprar e vender à distância, através da internet. E eu enxerguei ali naquele momento uma oportunidade de tentar vender o meu produto. Então eu acreditei naquela proposta e fiz um cadastro no Mercado Livre. Eu tive muita paciência e fui tentando, efetuar mais e mais vendas, até que em 2004 proporcionou um aumento de vendas muito grande. Sou muito agradecido ao Mercado Livre por ter proporcionado para mim, por ter dado para mim essa oportunidade de mudança na minha vida. Tenho muito orgulho de conseguir ter chegado aonde eu cheguei. Esse é um legado que eu vou passar para os meus filhos, porque eu tenho uma bênção deles gostarem do negócio, eles trabalham comigo e eu tenho certeza que eles vão ser muito importantes para levar o negócio por muitas décadas ainda pela frente.